Bom, gente, eu estou muito feliz em receber hoje aqui ele que veio de São Paulo, e é tanta coisa que eu tenho que lembrar aqui, porque ele é terapeuta, ele é professor, ele é espiritualista, universalista, que fala? Exato, Universalista, metafísico, também é palestrante e também é podcaster, também eu posso dizer que ele também faz, né, podcast, faz tudo. Cara, Marcelo Cotrim, muito obrigado por você ter vindo. Eu estou muito feliz que você veio de São Paulo só para o programa. Pô, fico lisonjeado, cara, lisonjeado mesmo. Todo prazer, porque você recebe bem demais a gente. Pô, eu achando que eu estava recebendo mal demais. Não, preocupado com isso. Estava falando para o Júnior agora há pouco que a minha mulher estava encantada com a sua gentileza, com a sua preocupação. Pô, que isso, cara. E que bom que casou certinho de poder vir para cá. Ainda fiz o meu podcast daqui do Rio. É mesmo, conseguimos uma salinha lá, né? Conseguimos você fazer uma live legal, né? E vou poder voltar amanhã, estou tranquilo, então é um prazerzaço estar aqui no teu programa. Que bom. E depois eu vou te explicar assim, por que eu me identifiquei muito com muitas coisas que você falou ali. Uma delas, a gente começou aqui, estava falando, você me perguntou, que eu achei surreal. Você falou da lei da reciprocidade, que não existem coincidências. E eu falo sincronicidade, lei da atração. Cara, eu falei isso com a Pamela, que é o Heriberto falou isso aqui, eu tinha esquecido a palavra. E eu acredito plenamente nisso, que não existem coincidências. Né? Tô errado ou tô certo? Tá certo, não existe coincidência caótica. Tudo tem uma lógica e uma matemática, que a gente, às vezes, não compreende tudo. O que falta, às vezes, é lucidez. Então, quando você começa a ter lucidez, você percebe como causar os efeitos que você deseja. Entendi. Então, você tem que ter o domínio das emoções e o domínio das energias, né? Para você começar a ter um domínio sobre a realidade, né? Você estava me falando, até quando você falou, de carreira você já tem, quer dizer, de carreira, fazendo tudo que você faz há 30 e poucos anos, né? 37 anos 37 anos. Você me enganou com a idade, porque você falou da Copa de 78. Foi! Eu falei, porra, cara, tá novo. Poxa, né? Tá... Falei, o pai dele, o Zico, é meu ídolo de moleque, quando eu consegui compreender a primeira Copa do Mundo. Eu tenho algumas memórias da Copa de 74, mas eu tinha 4 anos, cara. Eu tenho algumas memórias, assim, mas 78... Zico era meu ídolo, né? 78, aquela Copa ali, eles não perderam nenhum jogo, cara. Não dá pra entender. Aquela Copa ele teve uma... Eu já tinha entendimento. Uma tretazinha na Argentina. Eu lembro que com 8 anos de idade eu já fiquei revoltado junto. Pois é, você tinha o quê? 8? Então 8 anos, né? Eu tinha 8 anos, né? Não é isso? 78. E você conta que já com 17 anos você já estava dando aula. Cara, com 17 anos eu comecei a dar aula. Eu desde moleque, Júnior, eu sempre tive um interesse absurdo para compreender o sentido da vida, para compreender como funciona a natureza espiritual das coisas. E nunca tive influência familiar. Meus pais eram, minha mãe, uma católica não praticante, meu pai não tinha ligação com nada também. Mas eu lembro que com 8, 9 anos eu ficava em casa tentando à noite desenvolver clarividência, as coisas malucas, assim, para o moleque. Com que idade você falou? Com 8. 9 anos, eu tinha interesse nessas coisas, eu ia na biblioteca pegar livros, né? Não tinha grana, mas eu ia na biblioteca e pegava livro de parapsicologia, livro de espiritualidade, espiritismo, né? Mas você lembra se teve algum episódio, alguma coisa que fez você, porque uma criança assim, cara, que gosta de brincar, gosta de fazer isso, pensar nesse tipo de coisa, cara, espiritualidade, um negócio bem... eu era uma criança normal de querer brincar, de correr, de fazer tudo que toda criança fazia, mas eu tinha um interesse adulto, talvez, não sei, um interesse realmente fora do comum em tentar tudo que estava ligado na televisão sobre o sobrenatural, me dava assim eu ficava vidrado em qualquer programa, documentário, então era uma coisa muito natural minha tentar entender outras dimensões, entender como que o ser humano chegou aqui. Eu sabia que o corpo físico não é a única realidade nossa, que o corpo é um veículo, não é? Mas também não gostava da visão religiosa, porque a visão religiosa ela não ensina, ela não mostra um caminho de evolução, né? A visão religiosa ela mostra um caminho de conforto, de consolo, na melhor das hipóteses, um caminho mais dogmático, né? E eu queria entender a natureza das dimensões e os fenômenos da mediunidade me encantavam. Então eu lembro que na escola eu levei livros da biblioteca, a minha professora... Eu tinha 10 anos, ela pegou na minha pasta assim, uns livros, ela falou, mostrou para todo mundo, sabe? É mesmo, não precisava, né? Não precisava. Não precisava, não.
Não precisava, mas ela quis mostrar. Eu lembro que eu tinha um livro de fenômenos de ectoplasmia, cara, olha que coisa louca, fenômeno de materialização de espíritos, tinha fotos. Que loucura, cara. E eu tinha um outro livro na pasta que eu levei para a escola, que era um livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, que foi um best-seller, né? E o cara foi, vamos dizer assim, esse livro me influenciou de moleque para poder começar a estudar ou entender um pouquinho mais sobre o fato de que a mente tem poder de mudar a realidade. Você tem um poder de atrair o bem ou o mal para você. E aí foi, cara. Com 15 anos eu fiz um curso de parapsicologia, eu me lembro. E com 17 anos eu encontrei um médico, ele foi espírita, ao lado do Chico Xavier. O Valdo Vieira. O Valdo ele foi uma figura importante no Brasil, ao lado do Chico Xavier, psicografou vários livros. Só que depois ele se separou do Chico e criou uma ciência para estudar viagem astral e bioenergias. Chamada... Tinha uma pessoa que trabalhava com a gente aqui, a Sara, que uma vez eu fui falar com ela, ela falou assim, pô, Júnior, porque ela gosta de espiritismo e tal, e ela falou muito de você, e ela falou, eu gosto porque ele fala muito de Chico Xavier e tal, não sei o quê, e eu não entendia de onde vinha isso, né? E aí eu vi você falando do Valdo, né, que você conheceu, você encontrou ele... Você conheceu ele pessoalmente ou você só através Valdo? de... É. Não, o Valdo eu convivi com ele. Você conviveu com ele? Eu convivi com ele. Com o Chico não. O Chico eu não conheci. O Valdo, eu sei da história deles porque... você menciona, às vezes. Eu conheço o Valdo, ele se separou do espiritismo porque ele entendia que o espiritismo ele consolava muito e acabava acomodando as pessoas no processo de evolução. Sei. E ele criou uma visão mais científica da espiritualidade, que foi a projeciologia e depois a conscienciologia. E eu fiquei 3 anos na equipe dele, como professor. Logo eu entrei, estudei, e com 17, 18, 19 anos, eu saí com 20 anos de lá. Ele tinha um nome para isso, tipo assim, não um método, mas assim, porque não é uma religião, não é é um estudo. Ele chamava de projeciologia. Projeciologia. Vem da palavra projeção, porque ele estudava muito o fenômeno da projeção do corpo astral para outra dimensão, da projeção das energias, bioenergias, do corpo energético que você manipula. Então ele ensinava muitas técnicas nesse sentido. Mas ele era a única pessoa, Júnior, que falava em universalismo. Isso me agradava, entendeu? Eu gosto muito disso. Que é uma coisa que não tinha. Deixa eu só voltar num negócio, porque eu vi você hoje na live, você estava falando sobre você novinho ser tipo um extraterrestre, alguma coisa assim que você falou. Falei da síndrome de extraterrestre. Síndrome de extraterrestre. O que era isso? Era porque eu achei, não na mesma proporção, claro, mas a Pamela falando sobre isso, que ela sofria bullying na escola. E depois eu falei para ela que eu, da minha família, assim, era meio que chamava de ovelha negra, porque eu gostava das coisas diferentes e tal, e não era proposital. E eu falei, pô, cara, que coisa interessante, né? Que hoje nós estamos falando de 3 pessoas e aí eu peguei tua live e você falando aquilo, que você tinha essa coisa dessa síndrome, que as pessoas não achavam você normal naquela época. Como é que era isso? Tem um nome mais específico para isso. Eu falei síndrome de extraterrestre, é o nome mais popular. Mas o nome mais específico é síndrome do estrangeiro, que é uma sensação que você tem geralmente desde criança, de saudade. Vê se você tinha isso. É uma saudade, uma nostalgia, que às vezes uma criança pode ter, de um lugar que você não sabe bem onde é, de pessoas que você não sabe bem quem são, e que normalmente está ligado, Júnior, ao plano astral, ao plano espiritual. Entre uma encarnação e outra, você tem um período lá chamado de entrevidas, que aliás dá nome à minha escola. É o nome da tua escola. É o nome da minha escola. Escola Entrevidas, né? E eu justamente batizei minha escola de entrevidas porque a principal coisa que eu acho que as pessoas têm que conhecer é o fato de que a vida tem um ciclo aqui e um ciclo no plano astral. Imagina que você vive um ciclo terreno, um ciclo no astral, um ciclo aqui e um ciclo lá. E cada vez que você vai para o plano astral, você programa muita coisa da tua encarnação aqui. Não que tudo dê certo, mas você programa. Mas é parte da sua evolução, no caso. Alguém me falou isso, que você vai indo para cada dimensão conforme você vai evoluindo. É certo dizer isso? Certo. Tá. Você eleva o grau, mas independente disso, você passa um ciclo. Vamos supor que você viveu aqui 100 anos, viveu bem. Desencarnou, você tem um período ali de 30, 40 anos que você vive no plano astral, no período entre vidas. E lá você vive em colônias, em cidades, você vive uma realidade parecida com o que você vive aqui. Entende? E nos últimos anos lá, você programa a sua próxima encarnação até certo ponto. Não é uma coisa controlada. Deixa eu te interromper primeiro o seguinte. Vai lá.
Que é uma curiosidade. Eu sei que eu vejo você indo em muitos programas até que falam sobre isso. Programa paranormal, mente, não sei, assim, programas que são especializados nisso. E às vezes é bom falar com outro tipo de público que não costuma familiarizado, ver isso, né? porque é um grande mistério da humanidade, né? Tipo, vamos morrer, para onde que a gente vai? O que é espiritismo? O que é toda a história do católico e tal. Quando você fala, por exemplo, de colônias, isso tudo, ele é baseado, suponho que não só em estudo, mas também em experiências suas. Como que você chega a essa conclusão, se você está me entendendo o que eu estou falando? Assim, claro. Como é que você conseguiu chegar nessa conclusão de que tudo isso é real? Digo assim, real, aspas, né? Tipo, Sim. São 30 anos, são 40 anos. É baseado em quê? Como é que a pessoa entende isso? Independente das minhas experiências pessoais, você tem uma das coisas que a gente considera cientificamente é estatística. Tá. Então existe um número enorme de pessoas já pesquisadas que trazem experiências de outras dimensões muito claras, muito lúcidas. Eu vou te dar um exemplo de como comprovar uma experiência fora do corpo em outra dimensão. Por exemplo, treinando, qualquer pessoa consegue lembrar, mas tem que treinar. Você treina a lembrança, igual você treina a lembrança de sonhos. Sonhos não são viagens astrais, existem sonhos e viagens astrais. Sonhos são experiências... Vai falar de sonho aqui daqui a pouco, a gente fala. Posso adiantar um pouquinho? Pode, tranquilo. Tá. O sonho é psicológico, ele é fantasioso. O sonho é um elemento emocional, é o inconsciente extravasando símbolos de coisas que você reprimiu. Medo, receio, tudo. A Pema estava falando exatamente isso, legal. Desejos reprimidos, traumas. Então, sonho é psicológico. Só que existe um outro fenômeno que é a viagem astral. A viagem astral é real. Você visita outra dimensão. E ela é consciente. Ela pode ter vários níveis de consciência. Vou te dar um exemplo de uma possibilidade. Você treina, você sai do corpo. Você vai dormir e teu corpo astral vai deslocar. Eu faço a mesma coisa. E a gente se encontra fora do corpo e conversa. E aí nós voltamos para o corpo, você lembra totalmente o que eu falei para você e eu lembro do que você falou para mim. Sim. Ou seja, como é que você diz que isso é um sonho? Psicológico, não é? Isso é um encontro, entende? Não, cara, eu acredito em tudo isso que você está falando. Sim. Eu quero sempre acreditar, né? Eu estou mostrando um exemplo de uma forma de comprovação. Sim. Para quem desconfia, fala, não, peraí, tem uma forma de comprovação? Existem algumas formas de comprovação. Sim, mas desconfiar também, todo mundo desconfia sempre, porque o cara que não acredita, por exemplo, sei lá, ele fala, não acredito em Deus, porque não acredito em Jesus, eu não acredito em não sei o quê, não acredito em espírito. Você vê uma pessoa, como é que fala, baixando o espírito lá e agindo totalmente diferente. Eu tenho gente da minha família que faz isso e, cara, converso com eles e dizem, Júnior, não sou eu, é difícil explicar. Aí o cara diz, tudo bem, mas pode não ser necessariamente um espírito que morreu e tal, pode ser uma... Existem teorias, né, que tudo isso aqui é uma mentira. Já viu isso? Não. Que a teoria simulação. Tudo simulação. Quer dizer, aí você está contando isso daí que você saiu do corpo, de repente isso é uma simulação, se fosse um computador, que alguém simulou para você acreditar que tem uma vida fora. Já viu isso? Opa! Não, sei lá, eu tô falando... Essa é uma versão que ultimamente tem pego tá ganhando muita popularidade. Né? Nem sabia disso. Porque o Elon Musk fala sobre o fato de que o universo, o mundo pode ser uma grande simulação de um mega computador. Muita gente fala isso atualmente. Será que todo mundo é ator e só eu? É tudo pra mim? Só eu? Tipo um show de Truman, né? Lembra? É louco, né? Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que existe uma natureza divina em tudo. Tá. Eu vejo Deus como a totalidade. Eu gosto muito, Júnior, até falar sobre o conceito de Deus que eu compreendo, que eu acho que ajuda a entender um pouco melhor isso. Sim. Eu não vejo Deus como um ser superior, eu vejo Deus como o todo, que é como o budismo vê. Tá. A minha visão é bem parecida com a visão budista, para o pessoal entender. Eu gosto de uma frase do hinduísmo que diz assim, não existe um Deus superior, é que não há nada fora de Deus. Entendi. Então não é um Deus superior e um ser humano criatura. Na verdade, tudo é divino. Você é divino. Você acredita que todos nós somos Deus? Todos nós somos partículas de Deus. E eu compreendo que nós estamos nos manifestando dentro de uma individualidade e a nossa evolução ela é uma expansão dessa nossa consciência como se fôssemos filhotes de Deus em expansão. Só que é num processo de zilhões de anos. É uma coisa muito lenta. Só que eu vejo
dessa maneira. Eu acho que o ser humano tem que encontrar a divindade em si, que a gente pode chamar de eu superior, centelha divina, chama crística, né? É que todos nós temos algo especial dentro da gente, né? Alguma capacidade que, né, que as pessoas até se diminuem às vezes, acham, pô, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei o que. Não, você pode fazer. Seus dons, né? E você diz que todo mundo é médium, né? No fundo, todo mundo é médium. A mediunidade todo mundo tem. Porque a mediunidade, existem duas coisas, a mediunidade e a paranormalidade. Para ser um pouquinho didático assim, né? Tá. A mediunidade é quando você empresta teu corpo para que seres que estão desencarnados se comuniquem através de você. Tá. Como que isso se dá? Através dos chakras. Então, os nossos centros de energia... Na verdade, quando a gente usa o termo incorporação, o espiritismo usa, né? E eu sou espiritualista, mas eu também utilizo. Ele não é muito correto, porque nenhum espírito entra no teu corpo. Isso não existe. Ele aproxima, ele se conecta e ele se comunica energeticamente. Então, a incorporação, na verdade, é uma comunicação de chakra a chakra. Um ser de outra dimensão usa, se você permitir, ele usa os teus corpos energético, físico, e ele pode se manifestar por você. É o que acontece na psicografia. É o que acontece... Que o Chico Xavier fazia, assim. O Chico fazia, né? exato. Psicografava, né? Ou psicofonia, que é a fala mediúnica, entendeu? Existe isso também. Ou a simples irradiação de energia de cura. Por exemplo, você pode ter uma entidade aqui, um mentor do meu lado aqui, como você também tem mentores do teu lado, mesmo que não perceba sempre, ou percebe, né? E eu não percebo, mas tem gente que chega para mim e fala, eu tô vendo aí. Né? Sim. Mas os mentores estão certamente atuando o tempo todo. E exatamente por quê? Qual é o grande papel deles do teu lado? É te ajudar a cumprir o teu propósito, tua missão encarnatória. Você tem uma missão para a tua evolução e, ao mesmo tempo, você contribui com o mundo, né? Esse é o sentido da nossa existência. Elevar a nossa frequência e contribuir com a elevação de frequência coletiva. Mas todas as suas experiências sempre foram baseadas em estudo, exercícios para que possa fazer isso? Ou você tem algum grau de mediunidade e você acredita também, por exemplo, numa pessoa que chega e fala, cara, eu vejo pessoas mortas, eu falo com pessoas mortas, tem gente que psicografa, mas tem gente que recebe mensagem mesmo, às vezes no ouvido. Eu passei por uma situação com um cara que fazia tarô, né? Aquelas cartas e tal. E ele fazia, ele estava assim, eu falava, mas eu falei, como é que você sabe? Ele, porque eu tô vendo, tá do teu lado, não sei o quê. Aí ele falou assim, a fulana tá te ligando. Eu falei, não, fulana começa com K, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu não falo com ela há 2 anos. Aí meu telefone tocava, ele, tá tocando o telefone? É ela? Eu falei, não é possível, cara. Ele, não, eu vi ela te ligando, por isso que eu falei. Aí eu ficava, não é possível. Então, como é que você lida com isso? Você acredita nisso tudo, né? Que as pessoas têm esse grau. Existem aproximadamente, Júnior, 160 fenômenos diferentes, mediúnicos e paranormais. Aliás, eu não completei, só para completar, paranormalidade é quando você vê por você, sem ter entidade do teu lado, tá? É isso que a gente separa de paranormal e médium. Nós somos os dois. Todo mundo tem paranormalidade, todo mundo tem mediunidade. Então, assim, eu desenvolvi... Tudo é chuva, você está ouvindo, né? Eu estou ouvindo. Tá caindo água aqui. Mas vai, continua. Eu desenvolvi tecnicamente desde moleque. Eu não fui aquela criança que já tinha fenômenos. Via coisa e tal. Não. Eu queria ter. E eu comecei a desenvolver. Eu estava contando para você agora, pouco antes de a gente começar, justamente que eu ficava com um moleque olhando para o escuro, pro corredor escuro da minha casa, cara. Eu queria ver. Porque a gente tem medo, você queria... Eu queria ver as entidades. Aí quando eu começava a ver, eu falava, olha, tô vendo ali. Eu comprei, cara, eu brincava de manipular como é que chama? Sabe aquele papel, uma dobradura que você faz? Que criança faz? É uma dobradura em 4 e tinha uma técnica. Faz um aviãozinho assim? Aqueles... Não, é uma dobradura que você mexe, ela tem uma mobilidade, mas eu não lembro o nome daquilo. Faz um tipo de um losango, sei lá. E aí você coloca numa agulha, numa rolha. Aquilo é uma técnica para você movimentar objetos, chama telecinese. Você movimentar objeto. Eu tinha 11 anos, eu ficava tentando movimentar aquilo lá. Treinando, eu conseguia. Cara, eu conseguia. Então eu fazia aquilo. Mas não era uma coisa natural. Tem gente que fazia aquela brincadeira do copo, lá na escola. Do copo é meio... tinha um canal aberto ali, às vezes, para obsessão, né?
Eu não fiz muito isso não. Como assim? De obsessão? Que você está falando de espírito ruim? Espíritos negativos, né? Então, porque uma coisa que eu sempre fui cuidadoso, e a maioria das pessoas não, uma criança geralmente não liga para isso, é com a questão de interferência de espíritos obsessores, que enganam. É que no nosso caso de ser assim, tipo, se achar fora da casinha ali, é uma coisa, mas no teu é um pouquinho mais, né? É demais. Porque Eu tomava cuidado. Você brincou disso? De copo? Você brincou? Me chamavam, mas eu morria de medo. Eu morria de medo. Até hoje, assim, porque a sua família nunca. Você falou que a sua mãe era católica não praticante. Mas a nossa família tinha uma história de fazer primeira comunhão, então eu fiz primeira comunhão. Certo. Meu filho. Não muito rígido, mas assim, tipo, minha família toda era católica. Mas a gente tem uma parte da família que é espírita. Que é com Umbanda, com tudo isso. Que eu até, assim, frequento às vezes. Eu tenho prima que trabalha nisso. Entendeu? Eu sou devoto, São Jorge, então assim, mas assim, não é uma coisa, eu não tenho uma religião, sabe? Eu não sou coisa com religião. E acho que depois da pandemia eu fiquei mais até, como é que fala? Mais ligado ao espiritualidade e universalista. Universalista, eu fiquei muito assim, cara. Que legal, muito assim, que legal. Eu gosto muito. Você se abriu, né? Abriu a mente para isso, né? Eu te interrompi aí, mas, cara... Eu vou te passar umas meditações que eu tenho gravadas para você exercitar, se você quiser. Você vai começar a sentir... Você vai sentir as energias, você vai sentir o mentor do teu lado, tem uma de viagem astral para você desenvolver. Porque eu gosto muito, Júnior, de fazer as pessoas terem experiências pessoais. Sei. Exatamente, a ideia não é acreditar cegamente, a ideia é estudar e experienciar. Quando eu falo que todo mundo é capaz, todo mundo é capaz. Só que nós não temos, isso é uma coisa que muita gente não sabe, os dons, eu falei que existem 160 tipos de, clarividência, telepatia. Quando eu falo 160 tipos, eu quero dizer essas coisas. Ou seja, quando vem a Lene sensitiva, que é minha amiga aqui, que ela sempre fala, a Márcia sensitiva, elas têm um dom que não se pode negar, não pode ser tanta mentira, porque as pessoas, elas realmente falam coisas. Claro, vai errar, como é que fala? Previsão, mas assim, é meio impressionante às vezes. Certas coisas que elas falam e acontecem logo depois. Então, seria uma pré-cognição, a gente chama de pré-cognição. Ela pode ser boa nisso. Aí tem uma outra pessoa que é ótima na cura, tem uma outra pessoa que é ótima na viagem astral. Sim. Por exemplo, cada um tem um tipo. Exatamente. Isso segue a personalidade. A personalidade tem a ver com os dons mediúnicos e paranormais que você tem mais facilidade. Porque potencialmente... Não é tipo a pessoa ser escolhida, tipo... Não é. Sei lá, não. Ser sensitivo não denota grau de evolução maior. É natural, todo mundo é. Uma pessoa até com pouca evolução pode ter um grau de mediunidade absurdamente grande. Um engano que as pessoas têm, que é legal falar... É assim, nunca colocar uma pessoa que tem uma grande mediunidade, julgar que ela seja especial. Todas as pessoas que têm uma mediunidade grande, elas têm um dom aflorado. Elas têm um dom que é chamado de ostensivo. Quer dizer, um dom aflorado, evidente, forte. Mas a pessoa pode usar muito bem ou muito mal. Claro. Isso não tem a ver com o grau de evolução dela, entendeu? Claro. Muito pelo contrário. Tem gente, eu até procuro no meu trabalho, Júnior, desmistificar essa coisa de que os dons mediúnicos sejam só para fins dentro de um formato assistencial. Eu gosto que as pessoas entendam que isso está presente no teu trabalho, na relação com as pessoas. Você é médium o tempo inteiro, é natural. O problema é o ser humano, né? O ser humano tem a curiosidade sempre de ou previsão ou alguma coisa para autoajuda, tipo assim, né? Tô com um problema, ela quer vai para uma religião, aí vai para um espírita, vai para não sei aonde. Na hora que ela tá bem, ela esquece, mas aí na hora que ela tá mal, ela sempre procura alguma coisa, né? Mas o que as pessoas querem? Eu acho que as pessoas querem muitas vezes encontrar um vidente, um clarividente, porque querem ter controle sobre a vida até mesmo através da clarividência. E não quer ter evolução, né? É cômodo, né? Que é o que você sempre fala. Exato. É cômodo ter alguém dizendo para você o que vai acontecer e o que você deve fazer. E é perigoso. Você pode ser manipulado. Você pode ser manipulado. A pessoa pode não conseguir. Pode até interferir karmicamente no teu caminho. Então, na verdade, assim, é ambíguo isso, entende? Se a pessoa não usar com muita ética, com muita sabedoria, ela pode prejudicar muita gente. Porque o grande dilema até das religiões
é que, mesmo com as pessoas sérias, vê se você entende o que eu estou falando, tem charlatão, tem gente que manipula, tem tudo isso. Mas às vezes você pega uma pessoa séria de cada parte e elas mesmas têm certas crenças ou então uma coisa que ela tem, sabe, certeza daquilo que ela está falando e não bate com outras 2, 3 pessoas que eu sei que são pessoas maravilhosas, que eu confio cegamente, mas assim, que não bate, né, cara? Porque é um grande dilema como é que é a vida, entendeu? Sim. Tipo, o que tem, né? Às vezes as pessoas estão vendo facetas diferentes de uma realidade. Eu falo isso. Né? Será que não é isso? Pode ser. Pode ser que seja ângulos diferentes, porque é isso que eu falo sobre lucidez. É difícil. Cara, eu escrevi um livro chamado O Poder da Lucidez. Você tem 4 livros, né? Eu tenho 4 livros. Tá. E um deles chama-se O Poder da Lucidez. Essa palavra, para mim, eu acho ela muito importante, porque ela diz respeito à ampliação de consciência que não para nunca. Eternamente nós vamos evoluir e ampliar nossa consciência. Sim. E a maioria das pessoas enxerga a realidade numa faixa pequena. E acredita só naquela faixa de realidade. Por exemplo, a maior parte da humanidade vive no materialismo e acredita a matéria existe, mas ela é uma faixa pequena da realidade. Ela às vezes nem acredita em nada, né? Quer dizer, ela só está vivendo a vida e pronto, naquilo aqui. Sobrevivendo. Sobrevivendo. No budismo tem uma palavra que não é muito usada em português, mas é muito interessante, chama delusão. Delusão é como quando você enxerga uma fatia pequena da realidade e acha que é o todo. É como se você abrisse uma fresta da porta, você enxerga só uma frestinha, mas acha que está vendo tudo. Entendi. É mais ou menos isso. Então as pessoas quando veem o mundo material, elas estão em delusão, elas estão vendo uma faixa pequena da realidade, porque existem inúmeras dimensões. E você tem outros corpos, e você coexiste nessas dimensões. E isso é fascinante. Então o que você precisa é abrir a tua lucidez, abrir tua mente, para conhecer uma realidade que é sua. Volta naquela das colônias. Vamos lá. Fala, 30 anos, a pessoa vai, aí fica mais uns 30 anos sem reencarnar, né, no caso. Isso. E ela vive em colônias, em cidades, como outras pessoas. Cidades espirituais, e existem zilhões de cidades espirituais. Mas não é aquela coisa A Viagem da novela, não, que é todo mundo de branco. Aquela coisa da viagem, não. Você sabe que a viagem não é exatamente daquele jeito. Lembrei agora disso, né? Do nada. Sim. Mas foi interessante até na época, porque foi uma forma de mostrar que aquilo existia. E tinha, né, uma convivência ali com outras e até era bem humorado o negócio, né? O jeito que eles mostravam ali, né? Mas na verdade, assim, aquela colônia que a novela Viagem mostrava era o nosso lar, era uma visão espírita. Porque foi o espiritismo que propagou muito essa colônia chamada Nosso Lar. Tá. Só que existem muitas colônias no mundo espiritual. Existem colônias ligadas às artes. Existem colônias ligadas à ciência, existem colônias... Isso falando de colônias, pensa no mundo espiritual, Júnior, como se fosse um campo, uma dimensão boa, tá? Porque tem dimensões ruins, a gente pode falar delas também se você quiser, que é o umbral. Sempre. Vambora. Né? Mas pegando uma dimensão positiva, você tem colônias, pensa como se fosse um campus universitário. Você tem blocos ali, grandes locais ou bairros, que são todos ligados a determinados tipos de estudo e desenvolvimento, de dons da essência nossa. Então a nossa essência, ela precisa evoluir, e ela não para de evoluir mesmo após a morte física. Ou seja, a experiência física, ela é um ciclo, ela não é mais importante do que o que você vive no mundo espiritual. Você continua evoluindo lá, você continua estudando, você se relaciona com as pessoas lá. As pessoas às vezes ficam chocadas, porque e é sério isso, lá você trabalha, você estuda e você até se relaciona afetivamente. Você tem uma vida lá. Caramba. A única coisa que você não tem no mundo espiritual, no mundo astral, é a gestação, a gravidez, que é uma característica daqui. Então você não tem filhos biológicos. Mas é uma curiosidade que o pessoal fala muito, que nós somos energia. Então, será que é só uma coisa de energia, uma bola de energia? Ou você vê as pessoas, só que aí você vê ela em que altura da vida? Velho, novo? Entendeu? Se uma criança morreu, você vai ver ela lá, criança. Você vai ver o seu avô, que morreu ali velhinho, você vai ver ele novo. Essa é uma coisa que todo mundo fica, né? Sim, mas posso te responder se você quiser. Vou adorar. Tô gostando disso aqui. O que acontece é assim, o corpo astral, ele é plasmável, a gente diz assim, ele se adapta.
Então, por exemplo, quando você vai reencarnar, de 3 a 6... Vou explicar rapidamente a reencarnação. Tá. Mas isso falando em termos de engrenagem da reencarnação. Tá. Por exemplo, de 3 a 6 meses antes da mãe conceber, do primeiro dia da concepção, primeiro dia da gravidez, de 3 a 6 meses antes, o espírito que vai reencarnar fica perto do campo de energia da mãe. A gente fala a aura. Sim. E aí vai formando o corpo energético no útero da mãe. Isso já é o momento da reencarnação que está acontecendo ali, entende? Então, o corpo astral, que era adulto, vai rejuvenescendo nesse período. Entende? Ele vai se adaptando. De corpo adulto, ele vai se tornando jovem, criança. Lá pelo 6º mês da gravidez, é que o espírito começa a entrar no seu corpo de bebê. Como um bebezinho. Lá pelo 6º mês. Até aí, senão ele está do lado, como um jovem. É muito comum, mas muito comum, as mães terem sonhos, que são viagens astrais, encontrarem os futuros filhos jovens, meses antes Nossa, essa eu nunca vi, não. Isso é muito comum. Eu vi um documentário, não sei se foi na Netflix, era um documentário que falava sobre vidas, né, vidas passadas e tal, e é inacreditável. Mostra um garoto com 5, 6 anos. Eu lembro que eu tinha meu filho está com 7 agora, mas ele tinha 6, e eu mostrando para minha esposa, falei, olha isso. E o documentário, o garoto do nada estava passando num lugar e falou assim, aqui eu brincava com minha mãe. Que mãe? Outra mãe. Não era eu, outro pai. Eu morava na tal casa. Aí falou o nome. Só que quando foi falar o nome dele e o nome dos pais, era uma família mesmo que viveu e tal. Aí o cara foi e começou a mostrar para ele assim, mostrava uma foto de uma casa. O cara foi, pesquisou, viu a casa mesmo que ele morava, mostrou uma casa e uma outra casa. O garoto com 6 anos, tipo, é bebê ainda, ele tá ali brincando e tal. Aí o cara mostrava assim, quem é tua mãe? Essa ou essa? Essa. Pai, esse ou esse? Esse. A tua casa é essa ou essa? A criança é essa aqui. E tudo estava certo. Lembrava de tudo. Cara, mas eles fizeram estudos desse tipo com milhares de crianças. Tem muita criança. Tem um livro chamado O Aviador, que é uma criança que lembra de ter sido piloto, acho que na Segunda Guerra, se eu não me engano, na mesma linha. Dá todos os dados. Quando é uma encarnação recente, dá para comprovar, como você citou. Sim. Nome, endereço, tudo. E como que você vai negar um negócio desse, né? A reencarnação hoje... O nome dele, o nome do pai, da mãe, aonde morava, não dá. Não tem como. Uma criança que não teve contato com nenhuma dessas informações, você não tem como negar, né? E realmente, a humanidade precisa dar atenção para isso, porque não é uma exceção, é a realidade de toda a humanidade. E a criança esquece depois de um tempo, né? Depois que ela vai crescendo, com 9, 10 anos, às vezes ela esquece, não lembra de nada que ela falou aqui. Mas é porque também o mundo despreza isso, né? E vai fazendo a criança desacreditar, né? Por exemplo, as viagens astrais são comuns para crianças. Ver o mentor, todos nós temos um mentor pessoal, que acompanha a vida da gente inteira, assim. Podemos ter vários mentores, mas nós temos um em especial que nos acompanha a vida toda, que é combinado com a gente. Mas esse mentor é um ex-familiar ou não? Não, dessa vida não. Pode ser um ex-familiar de uma outra encarnação. Tá, mas não pode ser uma pessoa que eu amava, que não está mais aqui, fica não, porque senão você teria nascido sem esse mentor. Tá, o mentor te acompanha desde o nascimento. Ele te acompanha desde o plano espiritual. Ele tem um combinado com você. Caramba. Porque qual é o papel dele, Júnior? O papel dele é basicamente 2 coisas. Durante a tua vida, te inspirar para você lembrar quem você é de verdade em essência, para você se reencontrar. E segundo, cumprir tua missão, cumprir teu propósito. Então, na verdade, assim, ele vai usar os canais que você tiver. Por exemplo, se você é um cara intuitivo, ele vai usar a tua intuição. Intuição também é uma faculdade mediúnica. Entende? Mas olha só, aí você está dando exemplo de pessoas como eu, como você, pessoas do bem. Mas pega um psicopata que sai matando todo mundo. Esse cara tem um mentor também? Como é que funciona? Ele vai ter alguém do lado dele, mas num grau evolutivo semelhante ao dele, que torna-se um obsessor também. Entendi. Por exemplo, um cara, a vibração... Se é um cara muito obsessivo, ainda muito grotesco assim no modo de ser, claro que ele não vai ter um mentor de alto grau. Ele não vai ter um mentor super iluminado, porque a frequência não bate. Então, os nossos mentores, as entidades que nos acompanham, têm mais ou menos o grau evolutivo nosso. Não adianta você ou eu termos um mentor muito mais evoluído ou muito menos evoluído. Entendi. Ele bate com a nossa... bate mais ou menos com o nosso grau evolutivo. Então, um cara muito obsessivo não vai ter um mentor lúcido.
Ele vai ter as entidades que ele afinizar ali, né? Eu preciso te perguntar, você já visitou, tipo assim, colônia, assim? Sim, já. É mesmo? É, com certeza. É muito comum. Aliás, Não, é porque uma amiga minha de infância, ela também é assim, ela fala isso, que ela sai do corpo, vai, visita. E tem essa colônia que equivale... Eu criei aqui uma escola, né, chamada Espaço Entrevidas, que é o meu trabalho. Sim. E eu falei para você que eu uso o nome Entrevidas porque é meio que uma bandeira que eu trago para fazer as pessoas lembrarem que elas não são daqui, elas são de lá. Sim. E que elas têm um propósito que elas trazem para cá. Mas esse plano espiritual é uma dimensão, ou não? É um plano espiritual? Plano espiritual, sim, são uma dimensão, vários planos dimensionais, eu imagino, né? Sim, várias dimensões. Mas existe uma colônia no mundo astral que é equivalente à nossa escola aqui. É como se a minha escola fosse uma filial. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, todas as pessoas que se afinizam com a filosofia dessa escola é porque são pessoas normalmente que já vêm num projeto evolutivo desde o plano espiritual. Sei. Então são egrégoras. A gente fala, egrégora é um conceito que você conhece. O termo não. Egrégora não. Egrégora é um conceito que fala da união de pessoas e energias afins. Tá. É um número de pessoas grande com as entidades do grupo também. Tá. Então nós somos uma egrégora, né? Entendi. Egrégora pode ser usado para qualquer coisa, uma empresa, uma família, um grupo de pessoas que tem afinidade, tá? Em algum campo. Uma tribo. É uma tribo. Tipo isso, né? É isso aí. Então Exato. Não é só para a espiritualidade que a gente usa isso. Sei. Mas nesse caso, por exemplo, o grupo que acompanha o meu trabalho tem essa visão que você tem, espiritualista, universalista, que você está descobrindo agora. Não é à toa que a gente tem sincronicidades. Claro. Então existe uma afinidade por aí. Descobri que eu fiquei numa casa sua agora. Pois o cara veio me falar cara, antes, eu me assustei até. Pois é, meu amigo. Você vê que não é à toa. Qual a probabilidade disso? Você vê que até numa explicação, como eu te falei, da convidada que estava aqui antes, falando sobre energia, sobre como, ela falou assim, como se uma pessoa tiver que cruzar teu caminho, ela vai acabar cruzando de uma maneira. Vocês têm uma energia que bate, e você vê que não, ela é uma explicação que não é espiritual, é meio que de vivência, mas que bate, né? Sim. Às vezes tem algumas explicações de vida que no final, quando você vai olhar, ela é espiritual ou é científica. Essa mistura que é interessante, né? E tudo depende de você estar na frequência. Por exemplo... Vibração, frequência, energia, isso. Exato, que é a lei da atração. Sim. É o que a gente chama de metafísica. E é muito interessante essa questão da lei da atração, porque ela vale para a espiritualidade igualmente. A mesma lei da atração que determina atrair prosperidade é a lei da atração que determina também as entidades que você atrai. A lei da atração é uma lei universal. É a lei do magnetismo. Então, na verdade, por exemplo, possivelmente a gente está se encontrando agora porque você se aproximou e eu me aproximei desse campo de energia. Você vê, não à toa, você esteve lá na minha casa, você agora está abrindo tua visão para um universalismo maior, está se interessando cada vez mais. Sim. Então isso aproximou a gente. É uma lei da atração. Entende? Então, só que as pessoas têm que entender que para elas criarem essas aberturas para aquilo que elas quiserem, elas têm que se desapegar de um passado. Aí vem um trabalho que é psicológico, é de cura, é de transformação pessoal. A gente não sabe quando a gente diz que o universo, eu sei que é uma maneira de dizer, né? O universo vai, entendeu? Claro que não é uma pessoa, não é alguém manipulando, mas é incrível como desde que eu, principalmente na pandemia, comecei a pensar muito nisso, comecei a me interessar, estudar e conhecer, essas coisas começaram a acontecer mais. Sim. Sabe? De pensar numa pessoa, ou então pensar numa situação, essa situação por meios que você não imagina e acontecer aquilo, você fala, caramba, como é que pode? Desde que eu comecei a me, sabe? Se aprofundar. Me aprofundar nisso, essas coisas começaram a acontecer mais. Sim. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido porque você tem livre-arbítrio e você precisa se permitir. Sei. Quando você dá uma permissão para isso acontecer, significa que você está se abrindo para mudanças que são maiores do que o que você imagina. O que parece ser uma curiosidade no começo, vira uma mudança de paradigma de vida. Você começa a falar, puxa, eu quero, por exemplo, você começa a perceber que tem pessoas que você gosta do teu passado, mas que você tem carinho por elas, mas elas são muito negativas ou elas são muito destrutivas. Fato. Aí chega uma hora que você fala, poxa, não dá mais para eu conviver intimamente
com essa egrégora que me puxa para o passado. Então você nota que o que você começa a estudar sobre energia, sobre lei da atração, não é só para ganhar dinheiro, como as pessoas falam muito sobre isso, e cabe também. Mas a lei da atração tem a ver com você também atrair pessoas num nível mais saudável, relações mais saudáveis, que não tenham obsessão. Por exemplo, você já deve ter percebido mediunicamente, vê se você já teve essa experiência. Eu sou muito instintivo com coisas. Eu falo, às vezes, chego para alguém e falo assim, cara, isso não tá... Aí depois o negócio acontece com a que boca, hein, Júnior? Não sei por que eu falei. Porque você é um sensitivo. Entendeu? Ele falou isso para mim. Exato. Não, mas fala, o que você ia perguntar? Desculpa. Então, não, mas é importante. Se você for mais a fundo, essas informações que vêm para você começam a ficar muito claras. Tá. Elas vêm meio sutis ou meio confusas porque você pensa muito rápido, porque você pensa muitas coisas. Sim. Se você se acalmar, fizer uns exercícios meditativos, é como se você tirasse o ruído. E aí a informação vem clara, ao ponto de você escutar o mentor falando com você. Ao ponto de você conversar com o mentor telepaticamente de uma maneira clara. Entendeu? Só você faz isso há muito tempo. Possível, sim, claro. Claro, totalmente. Só que você tem que acalmar a mente. Você tem que acalmar a mente, esvaziar a mente. Esse é o problema. O que eu reparo é, às vezes, por exemplo, acontece alguma coisa que anteriormente eu diria, cara, isso é muita coincidência. Aí eu vejo as pessoas reagindo assim e dentro de mim vem uma sensação de tipo assim, é normal, é bem isso. Tem acontecido muito. Sim. Mas porque parece que eu estou mais agora preparado para isso, sabe? Aquela coisa que você fala, cara, é realmente surreal. A maneira como as coisas acontecem, tipo essa coisa da casa aqui agora, é até pequena, perto de que outras que eu já passei, assim, que eu falei, não acredito. Acho que é isso, né? Você meio que abre um canal, provavelmente, para que as coisas venham mais para você, é isso? É a tal questão da frequência. Existe um termo, né, na metafísica que é o salto quântico. O salto quântico, tudo se baseia em exemplos da física quântica. E a gente usa muito isso na metafísica, na espiritualidade e na metafísica. São analogias, tá? A ciência, a física quântica em si não comprova a espiritualidade, porque os físicos não querem misturar as coisas. Mas para os espiritualistas, como eu, o que a física quântica vem trazendo de comprovação científica bate com conceitos multimilenares da espiritualidade. Entendeu? Então tá tudo bifurcando, congruindo, né? Tá tudo congruente para o mesmo caminho, a espiritualidade e a ciência. Estão se aproximando muito. Então o salto quântico é justamente quando você muda a tua frequência, como você vem mudando intuitivamente, ainda que intuitivamente. É como eu falei, você começa a perceber que você quer mudar o ciclo de relações para ter relações mais saudáveis, você quer mudar, você quer ser mais feliz, você quer ser mais leve. E acho que você deve ter feito escolhas assim que começou a mudar a tua energia. Totalmente. Né? Totalmente. O universalista, ele tem a ver alguma coisa com astrologia ou não? Tipo assim, aquela coisa do 11-11, na hora que acontece, a pessoa faz pedidos, aquela coisa... Cara, como é que você vê isso? Porque eu vejo muita gente falando. Olha, vou ser, como sempre, muito sincero com você. Tá bom, Júnior, tá bom? Tá. Assim, eu sou um espiritualista, o pessoal até brinca comigo, fala assim, Marcelo, você é um espiritualista cético. Porque eu sou o cara que... Você é polêmico com algumas coisas, eu já vi. Você sabe, né? Eu sei. Porque eu questiono, cara, eu só reproduzo, eu só ensino o que tem sentido, o que tem fundamento. A astrologia, ela é tradicional, ela tem tradição. Mas ela não tem um fundamento na natureza. Por exemplo, você não encontra na natureza uma explicação para nenhum fundamento, só tradição. Então, a astrologia, pode ser que outras pessoas... Como numerologia também, você não... Não, a numerologia também, ela tem uma base, o universo é feito de números. Pois é, isso... Certo. Eu fico chocado com pirâmides do Egito, que você vê as medidas e fala, não é possível, cara. O universo é feito de números, eu não tenho dúvida que o universo é matemático. Tanto que existe não sei se você já estudou, que é muito interessante, a geometria sagrada. Cara, é muito interessante, porque a geometria sagrada mostra padrões matemáticos no universo inteiro. Então, eu não sei, eu nunca estudei isso, mas eu vi. Tipo assim, quando eu falei da pirâmide do Egito, porque eles fazem conta e bate certinho com coisas, por exemplo, com coisas que nem a muralha da China, como é que fala?
tipo o Cristo Redentor, como é que fala? Monumentos. Monumentos sim, e tal, sim. coisas da humanidade Sim. que tem, quando você vai fazer a matemática, são exato. iguais. Sim. E existe uma chamada proporção áurea, que até matematicamente, né, tem até um matemático, Fibonacci, não sei se você já ouviu falar, que tem um número específico matemático que mostra a proporção de uma espiral e ela vai crescendo e eles mostram que na natureza, se você pegar uma constelação, a Via Láctea, ou se você pegar uma haste de uma planta ou um embrião, tudo parte da espiral. A espiral é o símbolo máximo de Deus. E a espiral ela está presente em toda a natureza. Isso é natural, isso é real, porque você vê na natureza. Então, voltando à tua questão, tá? Da astrologia do 11-11, aquela coisa. Somos dois intuitivos conversando, a gente vai trazendo cada hora. Cara, nem tanto, calma, você... eu tenho... enquanto você fala, eu lembro de coisa, eu falo, puta, como é que eu vou falar de tudo agora? Mas tudo bem, vamos embora. Então, tô à vontade. Tem tempo. Se você tiver tempo, eu tenho também. Vamos lá. Mas é assim, o que acontece? Você tem na natureza, o que é da natureza, cara, que tem base na natureza, eu acato isso e eu ensino. O que não tem base na natureza, eu explico para as pessoas, olha, isso aqui é mistificação, isso aqui é exagero. Então, quando as pessoas veem o número 1111, voltando à tua pergunta, você dizer que os números estão na natureza, com certeza. Se você dizer para mim que a geometria sagrada prova isso. E é maravilhoso, cara. E é maravilhoso você ver, por exemplo, se você falar... A numerologia, o 11 tem um poder muito grande ali no nome e tal. Na numerologia. Vou chegar aí. Calma. Mas é assim, ó. Então, já vou chegar aí, já vou falar disso. Do 1111 do relógio e do nome. Do fala com o universo, que o universo te responde, aquela coisa. Vamos lá. Mas é assim, Júnior. Falar que os números estão na natureza, estão. É igual você falar, por exemplo, a tabela periódica. Cada elemento ali tem um número de partículas, um número de átomos numa molécula muda a substância. Isso é científico, isso é comprovado. Então como você vai negar números? Não dá. Sim, Eu concordo que o universo é numérico, eu concordo que os números estão na natureza. Agora, o que eu não concordo? Eu não concordo que seja importante você alterar teu nome. Porque isso é totalmente ligado... Sacanagem, acabamos de falar disso antes, pô. Tá bom, vamos lá. Mas eu vou falar meu ponto de vista, né? Mas assim, eu vou explicar o porquê, cara. Na verdade, isso é totalmente ligado à cultura. Nome é cultural. Se você falar, por exemplo, em astrologia. Astrologia, existem arquétipos universais. Por exemplo, nós, sim, o que é um arquétipo? É um símbolo universal. Deixa eu tentar explicar da seguinte maneira. Os signos do zodíaco são 12 arquétipos. Sim. E cada um deles mostra um perfil psicológico. Tá? Sim, eu tenho uma predominância de um arquétipo, de um perfil psicológico. E você também tem. Apesar que tem pessoas que nascem no mesmo dia que eu, um dia antes, e às vezes tem nada a ver comigo. Tudo bem. Aí vem o ascendente. Eu escuto só isso. Aí, mas o ascendente, mas a estrela, mas peraí, daqui a pouco... É isso, aí que tá. Por exemplo, uma coisa é você ter um arquétipo que tem a ver com a tua... Como eu vejo como espiritualista, você já reencarnou centenas de vezes. Caramba, é assim? Centenas. Segundo o ocultismo, você tem cada um de nós, eu falo você, eu digo o nosso nível de evolução, nós já vivemos em média, segundo o ocultismo, 400 vidas humanas. Nossa. A gente não morre nunca, tipo assim, um espírito. Não, um dia você vai deixar de reencarnar quando você alcança o que a gente chama de ascensão, ou cristificação, que é quando você domina completamente o processo kármico. Na melhor hora você acaba isso. Na melhor hora. Mas aí você vai para um lugar melhor, né? Mas vai então. Não, você não morre. Você vai para um lugar melhor. Tá vendo? Agora sou eu que estou questionando. Então. Sim, que bom, né? Faz isso na melhor hora que você chegou na melhor evolução, tu quer acabar comigo. O que você pode é fazer algo como um cara, como Jesus Cristo fez. O que ele fez? Ele não só ele, tá? Ele não é o único. Ele era um avatar. O que é um avatar? O avatar é o cara que vem, não precisaria reencarnar, e ele reencarna com uma missão coletiva para alavancar a evolução planetária. Então, quando você alcança... Essa é, como é que fala? Essa dá sempre coisa, né? Quando você fala de Jesus. Porque você vê Jesus Cristo como não como
Filho de Deus, você vê como... Eu vejo como um ser humano, como nós, só que uma alma muito mais antiga, muito mais evoluída, muito mais sábio. Mas igual a ele tem outros. Igual a ele tem outros. Como? Quais são os exemplos? E tem outros acima dele. Igual, como se fosse assim, tipo Buda, como falam. Então, exato. Se você pegar dos caras que são conhecidos, Buda, Krishna, Lao Tse, são pessoas que passaram pela Terra com um grau de sabedoria igual ao de Jesus Cristo. Então, na verdade, você tem uma esfera, a gente chama na espiritualidade, Júnior, de esfera crística, uma dimensão muito alta, onde estão os seres que já não precisam mais reencarnar, já alcançaram aquela expansão de consciência que eu falei, já alcançaram uma lucidez muito grande e uma característica que é muito forte num ser muito evoluído é a serenidade. Então eles são, o Valdo até apelidou, mas foi um apelido, o Valdo chamava esses caras de serenões, porque ele falava que eram os caras mais serenos do universo, assim. Sei. O que é a serenidade? Zero medo, zero sentimentos negativos, entendeu? Sei. O cara zen, assim, tipo... Não dizia que era o Gandhi que era assim, que diziam que era... mas o Gandhi não chega nisso, não. Não, claro que não, mas digo assim, dentro do mundo nosso, assim, diziam que era isso, né? Que era o cara... Exato, a paciência e tal, não era ele isso? Tentava, né? Mas tentava. o Gandhi estava ali no intermediário. Era um cara muito lúcido, um cara muito inteligente, mas não era um ser tão evoluído. Não, assim, claro que não. Tô só citando o mundo do nosso mundo. Sim. Mas então o que acontece? O nosso caminho é esse, é o caminho de domínio das emoções, domínio das energias, e para isso a gente reencarna, vive um ciclo aqui, vive um ciclo no plano espiritual, melhora lá, se prepara, volta numa outra cultura. Mas o que eu estava falando para você, só para concluir o 11-11, que eu não respondi tudo, né? Quando você fala em ver números iguais, cientificamente falando, o cérebro ele chama muito a atenção tudo que é par, tudo que é harmônico. Tá. Então, por exemplo, as pessoas até falam para mim, Marcelo, eu vejo números iguais. Eu falei, mas eu também vejo 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, porque às 24 horas do dia tem um número igual. Sim, o tempo todo. O tempo inteiro tem. E chama atenção. Então, como caiu no inconsciente coletivo essa visão simbólica de que o número 11 é uma referência à espiritualidade e é um número harmônico, isso gera nas pessoas uma ideia de que existe algo diferente acontecendo, uma forma de comunicação espiritual. Mas não é tudo isso. Posso fazer um advogado do diabo rapidinho? Claro. Tipo assim, você pode ser que você também esteja vendo só uma face do negócio e tenha mais ou não? Ou você tem total certeza, assim, olhando, tipo... Entendeu? Sobre isso que eu tô falando? Assim, eu acho que você tem a outra face disso, seria você acreditar nisso e o teu mentor usar isso, por exemplo, porque você acredita. Então ele pode fazer você chamar a tua atenção para algo extraordinário por um símbolo humano. Só que assim, entenda uma coisa, só para a gente entender. Pensa, Júnior, quantos, igual números do nome, que cada letra tem uma numeração, tá? Quantos alfabetos existem no planeta? Vários. Então, quer dizer, depende de onde você nasce, mudou completamente mudou, quantos formatos de astrologia existem no planeta? Se você estiver na China, você tem um outro tipo, um outro signo, um signo chinês. Então, na verdade, a data de nascimento, tudo que é muito ligado à nossa cultura, ela não vem da raiz da natureza nossa, ela vem da raiz tradicional e cultural. É isso que as pessoas não entendem às vezes. Mas, por exemplo, tem uma amiga nossa, a Liz, que me mandou hoje, falou assim, pergunta para ele sobre o poder da mente. Se o poder da mente a gente consegue... Agora, por exemplo, o negócio do nome, tá? Você fala mudança do nome, alguém fez isso. Não pode ser também que aquilo dali o poder da mente faz... Todo mundo diz que faz milagres, né? Você consegue coisas... Com o teu pensamento, você consegue chegar a coisas que você não esperava. Pode ser também que não mudança de nome só, mas assim, outras coisas que você faz pensando que aquilo dali vai ser bom para você e acaba fazendo. Pode ser isso? Não necessariamente o nome, ou então cientificamente aquilo ali que você fez, mas na tua mente você fez aquilo que se eu fizer isso daqui vai melhorar.
Mas aí é uma muleta. Sei. É uma muleta psicológica. Por exemplo, você está criando, nesse caso, um gatilho. Você pode até usar ele a seu favor. Você pode falar, vou criar um gatilho positivo. Tá? Então, eu mudei meu nome, agora a minha vida vai melhorar. O nome é só um exemplo, tá? Tem outras coisas que o pessoal faz. Qualquer coisa. Tá. Mas assim, é um gatilho positivo. Tá. Você pode usar isso, só que não é necessário. Não é necessário. Você pode... A questão é a seguinte, tudo é energia. Isso é fato. Então, se você domina a energia, você domina a tua realidade. Você não precisa de objetos, você não precisa de rituais, você não precisa de tantos artifícios. As pessoas ainda são muito ligadas a uma coisa que é chamada de espiritualidade materializada. Sim. As pessoas precisam de um altar, de um ritual. E na verdade, o que é bem perigoso você deixar, às vezes, nas mãos... É o conceito da religião assim na sua cabeça, né? Que é tipo isso. Eu acho um pouco delicado, porque você está deixando muitas vezes um poder de decisões importantes da tua vida na mão de uma pessoa que você às vezes idolatra. Essa é a minha grande questão com religião. Assim, eu entendo certos conceitos, mas quando vem com não pode fazer isso, tem que fazer isso, aí eu fico, pô, se você falar que eu faço bem, né? Que eu sou uma pessoa boa, que eu estou ali me conectando, mas aí você não pode fazer isso aqui, aí eu já fico meio, entendeu? Eu tenho essa visão, também, eu concordo com você. A religião, eu acho que ela traz para as pessoas uma cartilha de comportamento, o grande papel da religião... Algumas bem radicais, aliás. Bem radicais. E acima de tudo, complementando o que você falou, a religião ela tira do ser humano a liberdade. Ela tira a liberdade de você experimentar coisas diferentes e ver por você. Então, estabelece... Tirar suas próprias conclusões, né? E cria uma ideia, infelizmente, né? Ainda mais essas religiões que chegam para a gente aqui no Ocidente, que tem fundamento judaico e católico, e evangélico, tudo tem fundamento muito judaico. Tem uma palavra aí que eu acho que ela prejudica demais, que é o pecado. O pecado não existe. Ou seja, o conceito de pecado foi fabricado. Na natureza não há pecado. Entende? Quando você olha o ser humano na natureza, você até vê o erro. Por exemplo, o erro existe. A própria biologia só gerou evolução. Às vezes é nomenclatura, né? Às vezes é um modo de falar, mas assim, é que você entende pecado como uma coisa que você faz assim muito feia. Você matar uma pessoa, aquilo dali é um desvio de tudo, né? De caráter, de tudo. Claro. Mas assim, imagina a gente dizer que isso daí não é um... Eu entendo, a palavra pecado, você está falando de um outro... Eu falo no sentido de ser algo passivo de punição, algo que vou pro carnaval e, meu Deus, isso é coisa gere um castigo, entendeu? Nesse sentido que eu falo. Entendi, porque a religião sempre conduziu o ser humano a entender que ele nascia pecador. Deus vai castigar, nesse sentido que eu falo. Né? Claro que existem erros, existem pessoas com mentalidade doentia, obviamente existe. Isso. Mas é que a ideia de pecado, ela poda as pessoas na sexualidade, ela poda as pessoas em coisas que são naturais. Então, por quantos séculos e séculos e séculos, o inconsciente coletivo não tem aí uma marca forte da religião, tirando das pessoas a liberdade de viver a natureza delas. Mas não é só no Ocidente, não. No Oriente, nossa, muito. Total. Acho que até mais, não? Sim. Pô, assim, eu digo que para nós a origem é mais judaica, né? Mas, enfim, o mundo inteiro... A não confundir com tradição, né? Sabe aquela tradição? Pô, aqui, sempre que a gente entra aqui, a gente faz isso aqui... não é que precise fazer, mas você faz porque você se sente bem, sei lá. Sim. Mas quando eu acho que às vezes para algumas pessoas aquilo dá uma sensação de familiaridade, né? De segurança, né? De proteção. Mas é a mesma coisa que o cara que, antes de jogar eu sempre piso não sei aonde, entendeu? Antes de competir eu faço isso da sorte, sei lá. Não é uma coisa que... É que a tua mente, nessa hora, é o que eu falei do gatilho positivo. Sei. Por exemplo, gatilho mental, existe gatilho mental positivo e negativo. Sim. Então você antes de entrar em campo, você vai ter uma superstição que é um gatilho positivo. O cara que usa cor, usa o mesmo número, aquela coisa assim, sabe? Na você cabeça, tinha? Né? Eu tenho o 7, eu adoro o 7. Que aliás, eu tenho que falar contigo o negócio do 7. Como é que é? Você falou no teu... Você fez um evento, né? Como se fosse
um encontrão, não? Como é que era aquilo? Um evento agora Qual que você deles? fez? Recentemente? Recentemente, Paranormal. Sim, assim. eu fiz Revolução Paranormal. Revolução Paranormal. Foi um evento. E aí você falou assim, eu vou falar dos 7 orixás, 7 não sei o quê. 7 raios. 7 raios. E eu relaciono com os orixás. Eu tinha até anotado isso. A primeira palavra que você falou. 7 alguma coisa, 7 raios, 7 orixás. 7 vibrações, talvez. Talvez. Porque assim, o número 7, ele está muito presente na natureza. É aquilo que eu falo da natureza. É o meu número de tudo. Perfeito. Tá. É aquilo que eu falo. Você falar que o número 7 tem uma relação profunda com o divino, eu acredito nisso porque eu vejo que na natureza a frequência... O que é o número 7? Como você tem notas musicais, ou você tem as cores do arco-íris, você tem na natureza exemplos desse número 7. E o que é o número 7? Em termos de 7 raios. São 7, a gente entende no ocultismo como 7 qualidades divinas, que são, a gente utiliza cores para fazer referência. O raio azul, o raio amarelo dourado, o raio rosa, só que na verdade são arquétipos e nós temos essas 7 frações em nós, porque a soma dos 7 é Deus. Você tem uma partícula de Deus, então você tem o 7. Olha aí. Só que tem um mais destacado em você. Se disser que o verde também, aí eu vou ficar mais feliz ainda, que verde com 7 sou eu mesmo. O verde, ele é o raio da justiça. Ele é o raio da verdade. Então, as pessoas que estão na frequência do raio verde, por exemplo, são as pessoas que são mais objetivas, verdadeiras, claras. Faz sentido. Faz sentido? Faz sentido. Então, pronto. Então, assim... Tô gostando disso. É interessante, cara, interessante. Porque esses 7 perfis funcionam como o caminho de evolução que cada um de nós tem que desenvolver pelas encarnações. Por exemplo, você pode ter na tua essência o raio verde como sendo o mais forte. Mas vamos supor que nessa vida você tem que desenvolver um pouco melhor o raio rosa para conseguir ter mais paciência, empatia, conseguir fazer as pessoas... Ou tem que desenvolver o raio amarelo para ter mais... Era 7 forças divinas. 7 forças divinas, Perfeito, 7 raios, 7 orixás. Foi o que você falou. É isso mesmo. Então vai. Continua. Vai. É a mesma coisa. O que eu faço no universalismo, Júnior, é fazer essa correlação para mostrar que em várias vertentes de pensamento existem esse conceito, o conceito é o mesmo. Sim. Por exemplo, os 7 orixás, o que são orixás? São divindades da mitologia africana. Eu considero a mitologia mais importante no Brasil. É mesmo? Porque é a mais conhecida, é a mais exaltada e é linda, né? É lindíssima. Só que ela é, na verdade, igual quando você vê os arquétipos dos deuses mitológicos, você encontra os mesmos deuses africanos, você encontra como deuses gregos, romanos, incas, maias, astecas, nórdicos. O que eu quero dizer é que esses 7 grandes arquétipos, ou 7 forças divinas, são universais. Ou seja, eu adoto os orixás só porque são os mais conhecidos no Brasil. Mas, na verdade, eu poderia adotar mitologia grega, eu poderia adotar qualquer outra mitologia. O que eu quero mostrar é que existe um fio da meada que identifica todas essas culturas e que por trás delas existem 7 forças. Tentando sintetizar. Todos nós quais temos... são essas forças? O que é? Então, nós temos o primeiro raio, o raio azul, é o raio do poder. Eu poderia dizer que Ogum é poder, São Jorge é tudo arquétipo, entendeu? Esse aqui, São Jorge. Perfeito. Aí é o raio azul. Então você se identifica. O que é o raio azul? É o raio da ação, da liderança, do governo. Ou você tem essa força, ou você precisa desenvolver essa força. De liderança. O segundo raio é o amarelo, é o raio da sabedoria, da lucidez. São pessoas mais voltadas ao conhecimento, à comunicação. Então, quem tem, ou você tem isso prevalecente na tua personalidade, ou talvez você precise desenvolver isso nessa encarnação, entendeu? É tua missão ou é tua essência? Mais ou menos isso. Tô indo bem nesses raios aí, já tô no azul, amarelo. Ótimo. O terceiro é o rosa, que é o da conexão afetiva, união, afeto, carinho, empatia, compreensão, paciência. Também é uma pergunta para você se fazer. Eu preciso melhorar nisso ou isso eu domino isso, entendeu? O quarto é o branco, é chamado raio branco, ele é o raio da criatividade. Então são pessoas muito intuitivas, que geralmente são chamadas de
DDA, né? Déficit de atenção. Sim. Que são as pessoas hiperintuitivas. Hiperativa. Sabe? Que, na verdade, elas são criativas. Sim. Se você pega uma criança chamada de... tendo um diagnóstico de DDA, e você dá oportunidade para ela dar vazão para a criatividade dela, cara, ela é genial. Só que como a sociedade ainda não dá esse valor para a criança, né? Quer enquadrá-la, então ela é tida como um problema. Né? Mas esse é o raio branco. Depois tem o quinto raio, que é o verde, é o raio da verdade e da justiça. O sexto é o raio rubi, que é o raio da fé. São as pessoas que têm um poder enorme naquilo que acreditam, naquilo que... São pessoas que têm um poder de fervor mesmo em si e nos seus ideais. E são idealistas, geralmente, acreditam muito na paz, no mundo pacífico e tal. E tem o sétimo raio, que é o violeta, que é o raio da transmutação kármica, da purificação. São pessoas que mudam com muita facilidade, querem coisas novas o tempo inteiro, buscam mudanças contínuas. E cada um desses raios se refere a um orixá. Então, na linguagem dos orixás, para quem segue os orixás, por exemplo, seria equivalente à linguagem de você falar assim, eu sou filho de Ogum. Ou seja, na linguagem da teosofia, é como falar, eu sou pertencente ao raio azul do poder, da vontade. É a mesma coisa. São linguagens diferentes para falar do teu perfil psicológico ou espiritual. Cara, que coisa incrível isso. Eu tô assim, tô chocado. Tem livros sobre isso e tudo? Não, tem. Não exatamente nessa visão universalista. Tem muita coisa que eu fui desenvolvendo no meu trabalho. Você desenvolveu um método seu, né? Também um estudo seu, né? Sim. Muita coisa eu fui apresentando de uma maneira nova nesses anos. Imagina, né? 30 e poucos anos aí. Não era comum, o universalismo não tinha tanto espaço. Ainda hoje, eu acho que as pessoas estão descobrindo o que é a espiritualidade universalista, sabe? Eu acho que as pessoas entendem muito espiritualidade hoje ainda como técnicas, por exemplo, se fala muito em reiki, se fala muito em técnicas. E na verdade a espiritualidade, ela não é uma técnica, a espiritualidade é uma compreensão da natureza divina, do processo evolutivo, eu entendo assim. Né? Você sempre fala que você sempre busca ajudar a evolução das pessoas, né? Esse é o grande intuito da gente estar aqui, né? Exato. E se você ficar muito preso ao externo, se você ficar muito preso a, como eu falei, rituais e objetos e apetrechos, você na verdade não está evoluindo de verdade. Você pode encher tua casa de cristais, você pode, né, fazer vários rituais. Para tirar mal olhado, para fazer isso, fazer aquilo. E não Mas você está pondo o poder no externo, né? Você está pondo o poder só no externo. Não que os elementos não tenham força. Né? A natureza tem força. Então... É muito mais forte se você também se condicionar a se proteger disso. Né? Cara, tem um conceito, Júnior, na espiritualidade que é muito interessante para nós como médiums e paranormais, que chama rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa sintonia energética. Sintonia. Também é usado muito para falar sobre pessoas que entram em sintonia uma com a outra. O rapport também na comunicação. Mas o rapport também vale para energia. Então, dominar o rapport é a chave de ouro. Porque, por exemplo, eu posso aqui me concentrar e trazer perto de mim uma energia do plano espiritual ou da natureza, ou evocar a presença de um mentor espiritual, ou seja, entrando em rapport. O que eu preciso? Dominar a minha vontade, dominar a minha visualização criativa. O rapport é um estado de, sei lá, de como você fica, é isso? O rapport é uma capacidade de conexão. Tá. O rapport é quando você cria conexão. Por exemplo, só que para criar conexão, você tem que aquietar a mente. Sim. Você tem que entrar naquele sentimento. O problema é aquietar mesmo. Eu vi você fazendo o negócio do chakra, por exemplo, exercícios. Eu estava com problema na coluna, estou fazendo coisa. E eu vi você fazendo que você tem que ficar assim. Aí você pega o pé, você faz na sola do pé. Eu achei aquilo ali, cara, sensacional. Eu falei, eu preciso testar isso. Não fiz, porque você tinha que fazer tudo uma, né? Pisar no chão, pensar que está na praia. Eu vi aquele negócio até no Instagram lá teu, que você explica aquilo. Eu estava com dor no ombro, dor na coluna. Eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer isso, porque isso é uma coisa... Sim. Então, isso você foi estudando isso, aprimorando isso. Como é que... Cara, mas é muito interessante. Eu tenho muito aluno meu... Viu da enxaqueca também, que você faz daqui, do chakra. Tá. Por quê? Porque você tem centros energéticos, né? 7 são principais, 7 chakras.
Olha o 7 aí de novo. E a maioria das pessoas não cuida. Eu falo muito sobre cuide dos 4 corpos. Nós temos 4 corpos que temos que cuidar. O físico, o energético, que é o dos chakras, o astral, que é o das emoções, e o mental. Então, quantos cuidados você tem? Então, meu amigo. Só que você tem que me ensinar, pô. Eu vou te passar as meditações. Eu quero. Porque, sério, fica fácil. Pelas meditações, é só você fechar os olhos e eu te conduzo, né? E lá cada meditação tem um objetivo. Por exemplo, uma delas é da chama violeta para você fazer um trabalho que eu chamo de autopasse de purificação. Você teve um dia meio pesado no trabalho, qualquer coisa assim, faz à noite. Você sente que você tira do campo de energia aquela eletricidade, aquela carga negativa, a dor vai embora, você começa a ficar relaxado. Aí no final tem um campo de proteção, que a gente chama de campo de luz azul, usando os tais dos 7 raios. Tá? Então a gente usa essas energias. Primeiro eu expliquei para você a personalidade, mas os 7 raios podem ser usados como energias com finalidades diversas. Eu posso usar para cura, eu posso usar para abrir dons, talentos, eu posso usar para me conectar com o mundo espiritual, enfim, eu posso usar para várias coisas, né? E essas técnicas, cara, dominar os chakras, cuidar deles todos os dias é muito importante. Pois é, eu queria... Se você ia falar alguma coisa, negócio de aluno, eu ia falar com aluno, você ia falar isso, alguma coisa, não. Eu acho que eu ia te falar... É tanta coisa que a gente está falando, coisa, né? Eu vou cortando e senão eu vou esquecer. Trouxemos muitos mentores aqui, tá todo mundo aqui falando junto. Sei lá, você ia começar a falar assim, não, eu estava falando isso tem um aluno meu que foi falar com alguma coisa assim. Mas eu vou lembrar. Mas assim, a questão acho que eu ia te falar isso, que eu ensino muito para os meus alunos sobre essa questão dos 4 corpos. E essa questão de que você precisa todo dia tirar 20 minutos à noite e fazer o exercício de limpeza energética. Então tem o autopasse de purificação, um autopasse de revitalização, que esse você se energiza. Eu lembrei que eu ia falar, que você está me perguntando. Eu tenho vários alunos meus que se curaram já de muitos problemas de saúde mesmo. É muito gratificante ver. São centenas. Todo dia eu tenho retorno de curas, sabe? Emocionais, espirituais e físicas. E um dos casos que a gente vê cura muito rápida e a medicina não tem uma solução definitiva é fibromialgia. Por que eu estou falando? Porque a fibromialgia é um processo doloroso. Eu tive alunos meus que chegavam a tomar morfina. Assim. Nossa Senhora. E, cara, em questão de 2, 3 meses, praticando corretamente os exercícios, tiveram uma redução de 80%, 90% dos sintomas. Eu ia perguntar isso para você agora, sobre doenças, sobre como isso afeta, porque existem doenças que não têm cura no mundo, né? Câncer, sei lá, mal de Parkinson, tantas que as pessoas sofrem com isso. Demência, que eu estou vendo agora, né? Como é que é aquele outro também, que é Alzheimer, tantas outras que... Existe algum trabalho que possa ser feito que cure essas doenças? Cure ou então melhore drasticamente? Isso tem? Tem. Você acredita nisso? Tem sim. O trabalho espiritual, exatamente porque existe uma coisa chamada metafísica da saúde. É uma das frentes do meu trabalho. Metafísica da saúde, Júnior, significa você compreender que toda doença física ela é a ponta do iceberg. Ou seja, é a parte visível de um processo oculto que é dos outros corpos. Então, toda doença começa nas emoções, passa para o corpo energético, desequilibra os chakras e, por último, desequilibra glândulas e órgãos. Os chakras, eles são ligados a glândulas. E as glândulas, a gente sabe que comandam o nosso organismo. Então, assim, toda doença é psicossomática, ou seja, ela é emocional, no fundo, e ela é energética antes de ser física. Por isso que quando você trabalha a espiritualidade, quando você trabalha a purificação energética, você já elimina grande parte dos sintomas. Para eliminar a causa e gerar a possibilidade de uma cura mais efetiva, é mais difícil no sentido que a pessoa tem que se transformar. Ela precisa fazer um trabalho psicoterapêutico, não adianta o tratamento vir de fora. Por exemplo, os melhores médiums podem até ajudar a curar uma pessoa, mas se ela não curar o padrão emocional desequilibrado doentio, a doença volta ou alguma outra doença similar. Então, agora tem algumas doenças
que elas são muito ligadas à captação de carga negativa. É o caso da fibromialgia. Sim. Por exemplo... porque cientificamente vem assim, é genético, então, sei lá, a pessoa, o estresse aconteceu isso, então, não sei o que, então a pessoa se alimentava mal. Cientificamente sempre tem alguma causa, né? Nem que seja genética, mas tem. Né? Mas a genética, eu vou te dar uma versão espiritualista e metafísica de genética. Genética, para mim, como espiritualista, o que é a genética? É uma tendência kármica de um grupo familiar. Então, é um registro orgânico, claro, cientificamente comprovado, é um registro orgânico, porque aquela família tem aquele código genético. Sim. Então, por quê? Porque aquele grupo familiar, olhando do ponto de vista da metafísica da saúde, são espíritos ou pessoas que têm mais ou menos alguns padrões emocionais parecidos, tipo mágoa, ou rancor, ou tristeza. São padrões emocionais parecidos que geram tendências a determinadas doenças, entendeu? Entendi. A doença está ligada a um padrão emocional, mesmo considerando a genética. Sim. A genética é a contraparte orgânica, mas ela não é a causa, ela já é uma consequência. Por exemplo, se a genética fosse absolutamente definitiva, todos os filhos dos mesmos pais teriam as mesmas doenças. Sim, morrer do coração igualzinho, teve o mesmo câncer. Óbvio. Ou seja, mesmo quando você pega gêmeos idênticos, univitelinos, que são clones, você tem um que fica doente e outro não. Então assim, você não pode colocar na genética todo o peso, entendeu? Entendi. Então eu acho que esse exemplo dos gêmeos idênticos, ele é legal porque faz você pensar que existe um fator por trás, que é aí que eu coloco, é a emoção e é o corpo energético. O corpo emocional e o corpo energético. Eu lembro quando eu tive mononucleose, que era uma doença, apareceu um caroço aqui, não sei o que, minha mãe ficou assustada e tal, foi no médico, aí quando viu, ela falou, que deu o diagnóstico, ela falou assim, eu só conheço uma pessoa que teve mononucleose na vida, teu pai. Aí eu falei, é mesmo? Tal. Aí depois meu filho, de 13 anos, teve mononucleose. Quando eu fui fazer o diagnóstico, eu falei, eu não acredito, cara. Fui eu, meu filho, É por isso que é fogo, né? Realmente tem algum... Tem a genética, sei lá, tem um histórico... Claro. Que os médicos chamam de histórico familiar, né? Histórico familiar. Que sintomas você tinha de mononucleose? Não, eu me lembro que foi isso. Eu estava olhando para a televisão, quando eu fui abaixar, tinha um caroço aqui. Mas só que meu filho não teve isso. Doía ou dificultava a fala? Não, eu vi uma bola, um caroço aqui. Aí depois eu acabei, acho que eu tive febre. Sim. Meu filho foi tipo uma virose, que a gente não sabia o que era. Não sei se tinha alergia. Eu conheci poucas pessoas que tiveram realmente. Pois é. Não é uma doença comum. Não é comum. Não é comum. E aí por isso que a gente chamou atenção, né? Falou, caramba, como é que pode um negócio desse? Mas quando a gente fala em termos de causas emocionais, a mesma emoção, claro, existem centenas de doenças. Então a mesma emoção pode causar vários tipos de doença. Sim. Então, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo, quando você capta muita carga negativa, ou carga pesada, você pode gripar. Pegar uma gripe, uma virose. Talvez para você... Como teu pai tem a genética que facilitava a mononucleose, que ele já teve, para você também, para o teu filho também, aquilo foi o caminho, só que, na verdade, se vocês não tivessem esse gene, seria uma outra gripe, uma outra virose. Ou seja, não mudaria o fato de que vocês teriam um período ali de infecção, alguma coisa que tem a ver, ao meu ver, com cargas negativas absorvidas, e padrões emocionais por trás também. Por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem dificuldade de falar o que sente, ela pode bloquear esse chakra. Logo, ela pode começar a ter processo inflamatório na garganta. Então, o padrão emocional desequilibra o chakra altera os órgãos ligados, o sistema e os órgãos ligados àquele chakra, entendeu? Entendi. Agora, eu preciso perguntar um negócio, já que você falou de galáxia, desculpa, já que você falou de galáxia naquela hora, da Via Láctea e tudo, eu estava até com meu filho, a gente uma vez estava olhando e falou assim, pô, como é que pode, né? Tudo isso aqui, o sistema solar, esse negócio enorme, é uma galáxia e tem milhões de galáxias, você imagina que não tem como não terem outros seres no universo. Não tem como. Isso para mim é impossível, é impossível. Mas aí entra naquela coisa do... Se nós vivemos aqui, temos outras dimensões, e nós somos seres humanos, quem é de outra dimensão, mas é de outro planeta ou de outra galáxia,
ela também está na mesma que a gente? Quer dizer, quando a gente está lá no outro plano astral e a gente vê a colônia, as outras pessoas, ali não tem seres de outros planetas da galáxia, eles são outras dimensões em outros lugares. Você consegue explicar isso? Não tem alguma... Consigo. Até um certo ponto, lógico, porque a gente não tem um Claro. conhecimento absoluto do universo. Mas assim, existem, certamente, concordo com você, existe vida no universo, óbvio, estatístico. Pois é. Né? Estatístico, não tem como não existir. O número de planetas iguais à Terra, só para comparar, é gigantesco. Tanto que a ciência... ela não nega os extraterrestres. Não. O que a ciência nega o que eles não sabem, é como eles chegariam aqui. Eles não acreditam que existe a possibilidade de virem para cá. Quando vê um disco voador, diz que vê alguma coisa, vai assim, pô, como é que pode ter a tecnologia para estar aqui? Exato. Mas eles não negam que exista, porque é impossível, né? Estatisticamente, tudo mostra que é provável que tenha mesmo. Mas sim, existem várias linhagens extraterrestres. E eles vivem, existem sistemas evolutivos, planetas mesmo habitados, e existem os extraterrestres em outras dimensões igualzinho aqui. Quando a gente estuda... Você já ouviu falar em teosofia, que eu citei agora há pouco? Sim. A teosofia... falar, não sei direito o que é. Sim, a teosofia é uma área do ocultismo que saiu do oculto. Na verdade, ela foi publicada, aliás, foi uma iniciativa de uma grande médium paranormal, que é a Helena Blavatsky, e ela tinha uma capacidade absurda de pegar informações do plano espiritual e na época até ficaram muito contrários a ela, porque ela pegou um conhecimento oculto e publicou, né? E tornou público isso através de uma obra chamada Doutrina Secreta. Sei. E é uma das fontes, tá? Não é a única, mas é uma das fontes que eu utilizo no meu estudo. Que o ocultismo é uma coisa que tipo ninguém consegue entender, é isso? Tipo assim, o ocultismo, a palavra ocultismo, Júnior, ela veio de um período longo que a igreja perseguia e proibia, queimava obras e até pessoas pessoas que acreditassem ou propagassem ideias que não fossem as ideias da religião. Então o ocultismo surgiu para preservar esse conhecimento por séculos na Idade Média, quando havia perseguição. Então o ocultismo é algo que não precisaria mais existir, na verdade. Hoje em dia não mais. Mas no passado foi uma forma das pessoas preservarem um conhecimento, os alquimistas, por exemplo, entende? Ou seja, aqueles que eram perseguidos pela religião. Né? Então daí vem o conceito do ocultismo. Hoje eu não acho que nada deve ser oculto. Eu acho que tudo deve ser aberto, as pessoas têm que ter acesso. Tanto que no meu trabalho tem pessoas que vieram de algumas escolas ocultistas, e aí vem o meu trabalho e fala assim... Cara, mas você fala tudo que eles falam lá, que fazem até a gente jurar para não contar, né? Porque, tipo, vamos dizer, a Ordem Rosa Cruz, por exemplo, ela pede até o juramento, você não pode contar as coisas e tal. Mas eu acho que no mundo de hoje tá assim, né? Tipo, não tem mais filtro, não tem muito segredo, não. Até aqueles documentos secretos do governo americano, de OVNI, agora tá tudo... Sim. Não tem mais como. O problema agora é você ver o que é verídico, né? O que tem fundamento e o que é... E agora com a inteligência artificial, então, cara? Você tem até vídeos com um grau de realismo se eles fossem inteligentes, eles até poderiam usar isso a seu favor. Porque eu sempre digo assim, imagina se você é abduzido por um... Aí, se você for contar isso aqui, a tendência é que todo mundo vai rir da tua cara e vai falar assim, é mentira. Então você usa isso a teu favor. Ih, rapaz, tem outro planeta, a gente foi lá agora, a gente visitou, tem um monte de... Aí o cara vai dizer assim, tá de sacanagem. Exatamente. Mesmo que seja verdade, mas não vai ser, entendeu? Não dá mais para você, não tem mais como comprovar, né? Se até hoje... Impressionante mesmo. Mas existem algumas... se até hoje você vê as pessoas questionando se o homem foi à Lua ou não foi, né? Nossa Senhora, é uma coisa de maluco. Nem com imagem, né? Nem com imagem, nem doido, né, cara? É doido, né? As teorias da conspiração, né? Tem várias delas que são bem, bem marcantes. Existem teorias de seres na Lua e tal, que a Lua é uma espécie de moradia, entre aspas, assim, de seres de outro planeta, que eles observam de lá. Eu acho que lá pode já Você tem isso? Eu acho que pode ter existido o uso da Lua como uma ponte para extraterrestres. Eu acho até provável. Mas não que seja uma civilização oculta, no lado escuro.
Eu só acho que tem gente que viaja bastante. Não, claro. Tem uns exageros aí, né? O que é inacreditável, você está andando na rua e vê a lua na tua cara. Eu já tive, por exemplo, em lugares tipo Los Angeles, parece que a lua está quase na rua aqui com você. E se você pegasse um foguete, um negócio para chegar lá, ia demorar anos, né? Sim. Sei lá quanto. E é inacreditável que fica na tua cara, assim, uma coisa, o universo é uma coisa de louco, né? Não, é fascinante. Né? É fascinante. É fascinante. Você pegar lugares bem escuros, né? Os desertos, que você consegue ver o céu integralmente, é muito impressionante, né? Caramba. Então os extraterrestres... A mulher do livro, né? Os extraterrestres eu vejo como fato. E são várias linhagens, realmente. E tem os físicos e tem os extrafísicos. Então você tem a possibilidade de ver. Eu nunca encontrei fisicamente. Tá. Conheço muita gente que diz que já encontrou. Já vi coisas de criança. Eu lembro de ver coisas no céu que... Criança, não tinha drone. Tá. Então não tem como confundir com drone na época, que realmente eram fora do comum, os movimentos das luzes e tal. Não era helicóptero, não era avião. Não tem como não ser avião, Não tem como. Mas assim... também lido com milhares de pessoas confiáveis, com relatos incríveis também, extraordinários assim. Sim. Mas eu acho que existem muito mais contatos extrafísicos do que físicos até. Então você tem possibilidade de encontrar mesmo numa viagem astral um ser. O Valdo, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu vivenciei lá no começo da minha trajetória. O Valdo tinha uma equipe de extraterrestres trabalhando com ele no plano astral. Caramba, e tinha uma entidade em especial que eu pegava sempre ele lá no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e ele vinha uma vez por mês. Eu contei isso hoje no meu podcast. É mesmo? Eu tive essa oportunidade de conviver com ele no período que ele vinha uma vez por mês para São Paulo. Ele era do Rio, Lene né? Sensitiva, ela fala que tem gente extraterrestre que está morando aqui, vivendo aqui, ela acredita nisso. Então, não, existem várias pessoas que afirmam. Não sei. Fala. Eu acho que no sentido... Eu até comentei hoje, no sentido geral, somos, né? No sentido geral somos, porque não somos da Terra, né? Sim. Mas fala do cara, você ia buscar ele? Então, cara, eu buscava o Valdo e ele tinha um mentor que era um extraterrestre. Ele conta, né, o Valdo Vieira contava que esse mentor foi um extraterrestre que veio para cá fisicamente e desencarnou aqui, tipo um acidente de uma nave, e que ele teria ficado para aprender, para evoluir aqui com a humanidade, e começou a acompanhar. E o Valdo, ele fazia um troço, cara, ele vinha, esse extraterrestre estava se preparando para reencarnar como ser humano. Então o que ele fazia? Olha que louco, a história é doida, mas é aquilo que eu estou te falando. O Valdo eu sei que é um cara que era muito sério, assim, eu não vejo ele como um cara nem um esotérico que viajava, ele não era desse perfil, e ele era muito científico para tentar comprovar as coisas com muita exatidão. E ele vinha, cara, incorporado dessa entidade muitas vezes, e ele saía do corpo enquanto a entidade controlava o corpo dele mediunicamente. Que loucura. Então, às vezes ele estava numa palestra, por exemplo, ele tinha muita facilidade para sair do corpo, ele saía do corpo, ele ficava trabalhando extrafisicamente como se fosse uma entidade, ele que era o encarnado, projetado, e a entidade, naquele período de 1 hora, 2 horas, ele ficava utilizando o corpo dele para ensinar, para falar para as pessoas. Então tem essas coisas. Cara, eu vou te falar que eu juro, olha, quando eu falo juro por Deus, eu juro por tudo que é mais sagrado, porque é o seguinte, enquanto a gente está nesse papo aqui, várias vezes aconteceu de eu sentir, é impressionante, é uma coisa assim dentro do meu corpo, faz assim, parece que vem... Você está sentindo as energias. É impressionante, é impressionante, juro, cara. Eu não falei antes, porque eu falei assim, será que eu vou cair aqui? Não, mas é porque a energia está muito forte. É legal você falar, Tô falando sério, cara, não estou nem exagerando de nada, não. Não é nem fantasiando nada, não. É uma coisa meio... É porque as entidades estão aqui, mas eu acho legal você falar, porque a ideia não é influenciar. Eu sei. A ideia é você realmente sentir por você. Mas dá medo para quem não... tá? Só para deixar claro, tá, mentores? Que eu fico meio... Então vocês vai com calma. mas é tudo gente do bem, é tudo gente boa. Você fala isso muito na sua... Você está fazendo a live de segunda a sexta, né? Explica aí como é que... Eu tenho o Ecotrim, que é um podcast meu ao meio-dia, de segunda a sexta. Isso, que nós conseguimos hoje, né? Você conseguiu lá dar um jeito né? no Rio. Fiz aqui do hotel, aqui no Rio.
Então, assim, aliás, me lembrou as minhas vindas para cá na época do Valdo, porque o Valdo era do Rio. Que bacana. Me lembrou esse período aí, ele ficava lá na Glória. Na Glória. Ficava lá, cheguei a dar palestras aqui há muitos anos atrás. Mas você faz também um que dá entrevista, né? Um podcast seu que você também Sim, eu tenho um outro... Você tá a par de tudo mesmo, tudo, meu cara. amigo. Fica tranquilo. Você tá a par de tudo. Vou soltando, tem a associação, exato. dos como é que é? O Caminho dos Essênios. Caminho dos Essênios, é isso Sim, mesmo. eu tenho o Mente Neutra podcast, Mente Neutra. que eu recebo pessoas e quero que você vá lá participar, inclusive, do Mente Neutra e do Ecotrim. A gente vai... Juntos. Vamos embora. Vai ser muito bom. Eu vi você, aliás, lá no São Paulo agora, semana... Sim, então olha que coincidência. Eu fiz o nosso Jogo das Estrelas, eu fiz 2 vezes lá no Morumbi. É mesmo? Em 2011 e 12. Então, a coincidência estar nesse mundo aqui com vocês do futebol, porque eu fui convidado... Eu perguntei se era São Paulino, que eu falei, pô, se eu for de São Paulo... Então, não, assim, não fanático, mas de coração foi muito bom. Eu tive uma experiência na semana passada, tem uma amiga nossa que já tinha falado comigo há um ano atrás, olha, vem dar uma palestra aqui no evento aqui no São Paulo, não sei o quê. E aí rolou dela no domingo falar, olha, quarta-feira tem um evento para as mulheres, mês de março, sobre autocuidado. E aí me chamaram lá e foi muito bacana. E a ideia é fazer outros eventos, né? Quem sabe com os esportistas, com os atletas. E nessas palestras você fala exatamente, assim, muitas das coisas que a gente está falando aqui. No caso, essa palestra em especial foi sobre autoamor, autoconfiança. Foi mais psicológica, né, e metafísica, né? Não envolveu tanto a espiritualidade. Não existe motivo justo nesse mundo para você se maltratar. Você merece carinho, cuidado, tempo, prioridade, todos os dias. E aí ela convidou para a gente voltar lá para assistir o jogo. Olha aí. E tem um amigo nosso que ama assim, o São Paulo demais e ele tem 2 filhinhas que também amam o São Paulo. Aí conseguimos fazer lá a filha dele entrar no campo com os jogadores. Olha. Aquele momento que é... Como eu torço pro Guarani também, fui lá ver São Paulo e Guarani no Morumbi, aí eu fui depois no vestiário, tirei foto com o Oscar, com o Lucas, que eles são... O Lucas é meu amigo de anos e tal. Que legal. Foi bacana. Emocionante, para quem ama, né? O futebol é emocionante, né? E a pequenininha de 9 anos a gente estava muito feliz por ela, sabe? E pelo pai dela que estava ali babando de ver a filha. Agora é legal as redes sociais hoje, né, cara? Você está sendo chamado para muita coisa, porque te dá um outro ângulo, né, da tua vida. Você trabalhou muitos anos, mas quando vem a rede social, eu vejo ali muita gente legal que te segue, o conteúdo que você faz está sempre ali dando uma dica, falando alguma coisa, e você fala com firmeza ali, né? Legal demais aquilo ali, cara. Cara, eu tenho experimentado... Eu me reinventei, sabe? Porque... Eu trabalhei muitos anos presencialmente em São Paulo. Fui radialista 30 anos. Foi radialista, né? 30 anos. Eu me desliguei agora há pouco tempo. Caramba. E fiz muito rádio. Só que rádio, cara... Fala de curso, você fez um monte, né? Você fez o quê? Quantos cursos? Cara, que eu criei? Não, que você criou e que você também... que eu ministro. Então, 60 cursos. Nossa, aí, workshops também. Olha. Só que eu tenho 3 cursos que são principais atualmente, né? Que justamente eu levei para o online. Levei para o online, que é um chamado método Cocum, que fala sobre cura da criança. Eu lembro daquele filme do Cocum. Mas é do filme. Porque a palavra Cocum quer dizer casulo, né? E a ideia era justamente fazer a pessoa sair do estado larva, do estado lagarta. Até a gente viu um monte de velhinho e fala, ih, Cocum. É muito legal, né? Mas é um filme muito legal, né? Muito, muito bom. Traz uma energia muito boa. Muito. E aí eu criei o método Cocum para falar justamente da pessoa que precisa viver o casulo para se libertar como borboleta, né? Viver a transformação. É um curso sobre cura emocional, cura da criança ferida. Cura de traumas. Então esse é um pilar. São 3 pilares importantes hoje na internet. Por isso que eu estou te falando disso. O outro pilar é espiritualidade. É um curso chamado Jornada Espiritual. Que aí eu foco todo nessa espiritualidade que eu quero que as pessoas levem para o dia a dia. Ou seja, uma espiritualidade sem vínculos religiosos. Sim. A ideia é a pessoa entender que ela não precisa ser kardecista ou umbandista. Ela pode ser espiritualista. Entendi. E viver isso no dia a dia, no trabalho, na relação com as pessoas. E o terceiro pilar, que é um curso muito legal, quero muito que você faça, assim que tiver, vou te chamar, que ele chama Mentes Magnéticas,
que é o objetivo desse curso Mente Magnética, é justamente trazer o domínio sobre a lei da atração, o domínio sobre o magnetismo, para você entender essa questão de mudança kármica, o que eu estava explicando do salto quântico, que é uma mudança total de realidade kármica. Você pode promover mudanças absurdas, né, na tua vida quando você muda padrões emocionais profundos e muda mesmo tua energia, né? Bacana. E soma essa força do amparo. Então são 3 pilares muito importantes para qualquer pessoa. E você está falando da internet, é fascinante. Eu tive que mudar, desde a pandemia aí, eu fechei um espaço físico que eu tinha, que era um prédio 4 andares, assim, que eu dava cursos e tal, da noite para o dia, como muita gente. Né? Porque também não fazia muito sentido, né? Não tinha como. Não tinha, né, como. E eu lembro que logo começou aquilo tudo, todo mundo ainda não sabia se ia demorar 15 dias. Não sabia fazer compras, tinha que passar álcool, eu ficava enlouquecido. Nossa Senhora. E eu lembro que muita gente falava no comecinho assim, vai durar 15 dias, vai durar... Teve um amigo meu que perguntou isso pra mim, o que você acha, Júnior, 15 dias? Eu falei, não tem a menor possibilidade, estamos ferrados, 6 meses aí no mínimo. Exato. Cara, eu chutei 2 anos. Eu falei assim, vai 2 anos isso, aí. E foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. E aí, cara, que eu entrei de cabeça no digital. Eu já vinha transmitindo meus programas de rádio para o digital, tem uns 10 anos que eu transmitia desde o Facebook. Sim. Mas aí eu entrei de cabeça no digital e... Só que assim, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, eu acho que eu fui pegando o jeito. E aí meu Insta está crescendo muito, as redes estão crescendo muito. Muito bacana. É muito legal assim ter alunos... Tinha quase 1 milhão lá, 800 e poucos menos, uma coisa assim. E foi um crescimento muito grande do ano passado para cá. Impressionante. Assim, impressionante. Tipo, e orgânico, assim, sabe? Tem uns rios lá que explodem de repente, viralizam de repente. Do nada. Pô, bacana demais, cara. É bom ver que eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Então são setores diferentes, coisas diferentes, que tudo que é bom para as pessoas e vai para a evolução, eu acho que é bom porque cada um pode escolher o que quer ver, né? Seu conteúdo, escolher quem ela segue, quem ela faz, isso é o bom. Eu acho que falta mais pessoas oferecendo conteúdos legais, né? Eu acho que tem que viralizar o que é bom, né? É porque é difícil pegar jeito disso aí, né? Você vê que é complicado, né? E é muito mais fácil você fazer uma coisa apelativa, é muito mais fácil. Claro. Lógico, você viralizar com uma coisa... Eu tava falando com um ator aqui, ele falou, pô, é difícil, eu fico com vergonha. Eu falei, engraçado, a gente também é assim. Você é ator, mas aí você fica com vergonha. Porque é um outro modelo, mas, pô, tá muito legal, cara. Teu Instagram é muito maneiro. Obrigado, fico feliz. Muito bom mesmo. E, cara, você tem que crescer muito mais também, cara. Pô, você é muito simpático, você é muito receptivo. Eu acho que... eu tento fazer sempre o melhor aqui. É muito legal ver isso que você tá fazendo, de abrir para vários campos também. É uma mente universalista que você tem. Isso é muito legal. Eu tento, porque eu acho que todo mundo tem que ser respeitado, né? Não importa crença, não importa o jeito. Às vezes a gente tem que também tentar entender o outro, por que ele pensa assim, por que ele chegou naquela conclusão. Então acho que é importante até para as pessoas que estão assistindo verem e falar, né? Estudar da sua própria maneira, né? Buscar conhecimento da sua maneira. E você acaba reunindo pessoas semelhantes a você, que são buscadores, que querem entender melhor as coisas, que não querem preconceituar. Né? Te falar que hoje foi um dia muito bom aqui, um dia especial para mim. Legal que bom, demais. Cara. E fico feliz de você ter vindo, fico feliz com o teu sucesso, feliz com o teu trabalho. E eu vou te cobrar, que eu vou lá em São Paulo no teu programa. Porra! E eu quero esses chakras aí, eu quero esses exercícios, eu preciso, cara. Olha, mas você já aquele exercício que isso fez, aqui que você... Isso aqui é uma ativação. Você está sentindo as energias agora ainda? Está sentindo o processo? Menos agora. Isso aqui tem uma coisa que a gente chama de estado vibracional. Estado vibracional é assim, o teu corpo energético, ele é como se você causasse um efeito de dilatação, as partículas começam a se movimentar. Quando você faz isso, não sei se você já sentiu, Júnior, de acordar de madrugada com o corpo tremendo por dentro, vibrando. Já teve essa percepção? Eu achei que você fosse falar outra coisa, aquele negócio de que você quase cai assim, você fala... Por aí também. Isso, nossa. Esse negócio de quase cair, ele é porque o corpo astral, ele descoincide. Eu ouvi a mesma coisa. É descoincidência. E quando você tem o estado vibracional, ele causa descoincidência. É ele que faz com que você faça, por exemplo, uma viagem astral por vontade própria.
Você causa o estado vibracional. Por exemplo, agora, se você fizer isso aqui, você ativa o chakra da palma da mão e você causa um estado vibracional localizado na mão. Ó, faz isso aqui, aí você para e aproxima a mão. Você vai sentir um formigamento. Sim. Procura perceber, se você colocar as pontas dos dedos dirigida para a palma da outra mão, sem encostar. Vê se você sente uma pressão maior. Sinto, claro. Aí você está sentindo... Incrível. Tá percebendo? Aham. Ó, faz isso aqui. Ele puxa, parece que tá puxando, parece até um imã. Exato. O pessoal pode até fazer em casa agora para ver. Ó. Agora você faz, ó, movimenta essa mão e você vai ver que você vai sentir a pressão acompanhar. Fluxo de energia, você consegue sentir? Pouquinho. É porque eu fiz menos que você naquela hora. Agora, por exemplo, faz a mesma coisa, joga com as pontas dos dedos, pode friccionar se você quiser para ativar. Você está ativando o chakra, tá? São chamados chakras palmares. Eles são ligados por canais de energia ao chakra cardíaco. Tá. A hora que você faz isso aqui... Acabei. Tá, você tá pegando. Agora você vai fazer isso aqui, agora ó. Tá tremenda. É isso aí. Isso é estado vibracional. Tá. E tem uma técnica que você causa isso no corpo todo. E quando você causa isso no corpo todo, você desloca o corpo astral. Tá, agora faz o que você falar. Agora você joga... Não precisa encostar a mão, tá? Põe a mão direita assim, ó. Isso. Vê se você sente uma pressão, transferir a pressão para a testa. Um pouquinho. Tá sentindo? Sinto o corpo mexer até um pouco assim. Exato. Essa aqui tá tremendo também, né? Ó, joga essa aqui, ó, sem encostar. Você tá ativando a glândula pineal agora. Aqui você ativa clarividência, você ativa viagem astral, você ativa várias faculdades. Tá sentindo que vai vibrando a cabeça? Sim. Esse é o princípio... É tipo uma... Não é dor de cabeça, é uma mini coisa assim, né? É um formigamento, é uma pressão, né? Isso aqui é ativação de chakra. Se você quiser, você pode usar para cura, você pode usar para ativar o chakra para desenvolver o lado paranormal, você pode usar para purificação. Por exemplo, eu faço a chama violeta. Eu visualizo, depois eu vou te passar a meditação da chama violeta. Aí você faz a chama violeta aqui, vamos supor que você está com uma dor, igual você falou que está. Joga essa energia onde você está com dor. Qual o ponto de dor que você está agora? Não, agora eu não estou não, mas eu tenho tido dor na coluna há um tempo e tal. Então, uma coisa que você pode fazer. E a mesma coisa, para tirar essa dor lombar, você pode mexer na planta do pé. Foi o vídeo que eu vi seu. Você viu? E aí você elimina esse excesso de energia do chakra básico, que é o chakra sexual. Nas plantas dos pés temos chakras que se conectam por meridianos ou nadis ao nosso chakra sexual. Quando eu friccionar com a palma da mão a planta do pé, estou ativando o chakra plantar. Então, assim, o domínio de energia... Chakra sexual? Ele é o chakra sexual, ele é o chakra da energia, energia sexual, é verdade. Cada nome. É verdade. Mas a gente chama de chakra básico ou sexual. Entendi. E ele é o chakra Se for bom sexual, tá bom. Tem a ver com a sexualidade, mas ele tem a ver com uma energia também de vitalidade, de criatividade. Bacana. E quando ela está bloqueada, por exemplo, é uma energia, para você entender, a sexualidade é uma energia de criação, de criação de vida. Você usa essa energia não só sexualmente ou para gerar um filho, você usa para criar qualquer coisa. Entendi. Até para materializar a realidade que você nem sabe que você está manipulando essa energia, inconscientemente você está fazendo isso. Então, quando uma pessoa tem muito medo de agir, ela retém essa energia. Quando você está com algum medo de agir em algum campo, você retém essa energia. É um fator energético que pode gerar a dor. Claro que nós somos físicos, temos que fazer exercício, alongamento, claro, não estou desconsiderando isso. Mas existe às vezes você é totalmente energético. É uma questão que você tira com a mão. Assim, mente sã, corpo sã. Né? Tem que ser, né? Tem que ser. A mente tem que estar... O corpo tem que estar... Só de falar aqui dá uns... Já te tira um pouquinho do ar, né? Rapaz, que aula aqui, vou te falar, hein? Que coisa. Mas eu vou te cobrar, eu vou mesmo lá. A gente faz esse exercício, de repente, lá no programa mesmo. Vamos embora. E se você quiser também, a gente... traz outros temas e vai é bom. Não, essa é a primeira de muitos, mas você vem aqui também mais vezes, quando estiver no Rio também, dá um toque. Sim, claro. Nós estamos aqui, sei lá quanto tempo, 2 horas, não sei quanto tempo Nem a gente está sei aqui, também. já tem bastante tempo. Mas é um prazer, cara, é um prazer te conhecer pessoalmente, é um prazer estar aqui. Valeu a pena. Falei já várias vezes e repito, você é muito receptivo,
Pô, que é isso. muito caloroso, é muito bom estar aqui. Estou muito em casa, parece que te conheço há muito tempo. Pô, me conhece, né? É verdade. Meu irmão, obrigado. Obrigado Cara, demais por você ter vindo, viu? agradeço. Prazerzão. E um brinde aí Opa, um brinde aí a nós. Um brinde. Tá bom?